Tertúlia. 10 de abril de 2018. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 4.449. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 10 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é flexibilização da autopensenidade, da especialidade reciclologia. E esse verbete foi redigido pela nossa neoverbetógrafa de hoje, professora Rejane Sagaz, que é brasileira, natural de Florianópolis, Santa Catarina, e ela é graduada em Pedagogia, anos iniciais e orientação educacional. E também ela é especialista em psicopedagogia. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2009 e docente da Conscienciologia desde 2013. Agora, vamos aqui à definologia. A flexibilização da autopensenidade é o ato ou efeito de a consciência intro- ou extrafísica tornar-se menos rígida e mais receptiva quanto à percepção da necessidade de renovação do conjunto indissociável de pensamentos, sentimentos e energias, desconstruindo conceitos e concepções anacrônicas a partir das reciclagens intraconscienciais e existenciais, visando a holomaturescência pessoal. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da flexibilização dos autopensenes alinhados à cosmoeticidade. O polimento autopensênico. E aqui na fatologia, a autorreflexão produtiva, o exercício da manifestação preponderantemente mental somática, os questionamentos das próprias convicções, a reforma intraconsciencial, a coragem reciclatória, o ato de abrir mão de estar sempre com a razão, a introspecção estratégica, a extroversão profilática, a autopesquisa, a laboriosidade evolutiva, a autenticidade consciencial, a administração das emoções, a extrapolação mental, a qualificação da auto- e heteroassistência, a autodiscordância positiva, o universalismo. E aqui na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a assim, a desassim, a paradidática amparadora, a maturação do autoparapsiquismo enquanto fonte de identificação consciencial, as projeções lúcidas denotando maior expansão consciencial se comparada à vigília física ordinária. Agora, aqui no detalhismo, a gente chama a atenção que tem 28 logias, né? Configurando aí um máximo para essa divisão. E aqui na argumentologia, a gente destaca, tem uma listagem aqui, na verdade é uma taxologia com 3 padrões pensênicos a serem implementados pela consciência lúcida, por meio da flexibilização da autopensenidade. E aqui na remissiologia nós destacamos autoabertismo neopensênico, auto-ortopensenização, autopensenometria, flexibilidade cognitiva e mudança de bloco pensênico. E na frase enfática, a flexibilização da autopensenidade é estratégia evolutiva na busca da autenticidade consciencial aliada à ortoconvivialidade, visando automanifestação cosmoética e interassistencial. Agora, na questionologia, você é autocrítico quanto à manifestação da autopensenidade? Consegue flexibilizar pensamentos, sentimentos e energias em prol das autorreciclagens necessárias a fim de dinamizar a evolução pessoal e grupal? Agora, vamos aqui à nossa mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Nilzabeth Correia e Zilá Padilha. Reciclologia, altruísmo, diplomacia, desassédio, incorruptibilidade,
adaptabilidade, desdramatização, inspiração, crítico-pensenidade, ortopensene, neopensene, lúcido-pensenidade, harmonopensenidade, universalismo, para-percepção, autopesquisa, patopensene, desrepressão, amplificação, megacognição. Muito bem. Senhora Rejane, bem-vinda aqui ao Tertuliário. E a gente quer ouvir você aqui, saber aí dos bastidores, das suas motivações principais para escrever esse verbete. Um tema muito bacana, hein, Rejane? Acho que diz respeito a todos nós, né? Sem exceção, né? Porque quanto mais você vai, eu penso, né? Quanto mais você vai evoluindo, você precisa ir flexibilizando a partir de um nível de ampliação da cosmoética, não é verdade? Exatamente. Então, vamos lá, conta aí pra gente, sua experiência aí da escrita. Sim. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. Antes de responder a sua pergunta, professora Dulce, eu quero deixar aqui a minha imensa gratidão a todas as consciências, né, que estão nessa jornada existencial. E digo consciências porque consciências e consciex, né, eu entendo que quando a gente está predisposto à aprendizagem, todas as consciências são excelentes professores. Né? Eu quero também registrar uma gratidão que eu tenho ao primeiro grupo de laboratório consciencial dessa vida intrafísica, que é a minha família. Uma família gigante, grande demais, nós somos em 9 irmãos, por exemplo. Puxa! E né, é muito interessante o laboratório que eles me proporcionam. Também quero agradecer o meu duplista, que está aqui do lado, né, que me apresentou as ideias da Conscienciologia, que eu digo que me pinça de vez em quando para a racionalidade, né, isso é muito interessante, porque nós consideramos mesmo assim como dupla, né, porque a gente se coloca numa condição de assistência. Né? E também quero agradecer a professora Nina, né, não posso deixar de agradecê-la, porque foi a primeira pessoa com quem eu falei a respeito do verbete. E eu considero a professora Nina, eu já comentei isso com ela, uma amparadora técnica em desassédio mental somático. Né? Uma pessoa que me deu muita credibilidade. Vamos lá, Regiane, vamos escrever. É uma pessoa que eu sou muito grata também. Bom, voltando à questão da pergunta, né? Antes mesmo da própria escrita do verbete, já foi muito interessante, porque, como é o protocolo, a gente encaminha 3 títulos para a Enciclosapiens, para ver o que vai ser aprovado e tal. Né? A minha escolha, e eu digo que tem os fatos e parafatos da escrita do verbete. A minha escolha do verbete, eu vou falar primeiro do fato. Né? Tem aí o parafato também, mas do fato. Desse título foi interessante, porque ele era o 3º título que eu achei que seria aprovado. Já começando aí a questão da paradidática, que eu coloco também no verbete. Né? Eu tinha outros 2 títulos, né? E eles estavam... O primeiro título eu estava escrevendo já sobre ele, eu tinha uma certeza absoluta, olha só, ter certeza absoluta de que ele seria aprovado, eu achava que estava muito legal, ele era bastante interessante. E estava bem encaminhado até. E quando veio a resposta da Enciclosapiens, justamente o 3º verbete, que eu não tinha pensado tanto sobre, né, em escrever. E eu já entendi, né, na hora, assim, característica da personalidade, às vezes inflexível, né, eu disse assim, meio contrariada. Né, olha só. Porque eu fiquei pensando sobre isso, eu não estava otimista sobre os outros títulos, eu estava presunçosa. Né? Então, a gente tem que reconhecer ali a imaturidade. E o bom humor dos amparadores, né, dando uma aula, né, de vamos lá, vamos aprender a flexibilizar. Como é que você faz agora diante do imprevisto? Né, porque é uma característica de quem é inflexível, ou de que tem esse traço, é querer prever o imprevisto. Né, um paradoxo mesmo. Então, ok, vamos lá. Né? E eu tinha pensado de antemão escrever sobre isso, sobre esse tema, por reconhecer mesmo esse traço, né? Que ora ele pode ser assistencial e ora não. Né? Então, ele é importante. E aí aqui, eu quero deixar registrado também que, dentro da condição da inflexibilidade, de uma consciência que tem uma característica muito rígida, não só na manifestação, mas essa questão mais intraconsciencial, a gente tem traços, por exemplo, né, como liderança, que sem flexibilidade pode se tornar autoritarismo. Não é? A questão do detalhismo, né?
que sem flexibilidade pode se tornar perfeccionismo, é a patologia mesmo. Então, assim, eu reconhecia traços, e reconheço traços força, né? Mas qual é a flexibilidade que eu tenho sobre eles? Como é que eu trabalhava com eles? Então, a escolha desse título foi essa, né? Essa inspiração. Né? Eu disse, ok, estou entendendo, eu acho que dá para fazer muita assistência, dá para melhorar muito a manifestação desse traço força, reconhecendo, né, que às vezes você é meio inflexível. E o para-bastidor foi o que eu comentei mesmo, assim, né? Como é que o tema me escolheu? Eu digo que eu escolhi o tema, né? Mas o tema me escolheu, como eu comentei anteriormente ali, né? Então, assim, eu achei bárbaro, já o máximo, né? Na hora eu fiquei meio assim, poxa, como é que é isso, né? Deu aquela... Aí depois eu ri, né? Ri, e isso também é uma característica boa, né? Que a gente já vai flexibilizando. Bom humor, né? O bom humor, entendi tudo, né? Eu tenho uma linguagem muito bem humorada com o Amparo, assim, e ele comigo também, né? Então, ok, tipo assim, vamos aprender, né? Os insights, vamos aprender, porque eu tenho perfeita compreensão de que os outros 2 títulos que são interessantes, que eu não descartei, né? Eles provavelmente eu vou continuar também pensando sobre eles, mas eles seriam muito epidérmicos, muito superficiais, se eu não trabalhasse essa característica agora, né? Que não está pronta, que não está acabada, mas ela é foco da minha atenção. Prioridade, né? Isso. Tá ótimo, muito bom. Excelente aí seu depoimento, né? A gente agradece, muito bom. Agora a gente tem perguntas aqui de Conceição dos Ouros, né? Nossa teletertuliana assídua de lá. Lá na Fatologia, Regiane, página 18. E na segunda linha. Você poderia aprofundar quanto aos questionamentos das próprias convicções e falar um pouco também da autodiscordância positiva, que é a última frase ali da Fatologia também, né? Claro, vamos lá. Os questionamentos das próprias convicções, a consciência que tem uma postura, né, uma pensenidade, uma autopensenidade inflexível, ela é, de uma certa forma, dogmática. Né? Ela acredita nas verdades, ela coloca as próprias verdades, ela tem dificuldade, né, de fazer, às vezes, o contraponto. Então, no meu caso, eu comecei a fazer muito questionamento, né? Para ter uma ideia, assim, né? Eu fui catequista nessa vida intrafísica, né? Eu digo que até isso, a questão da paradidática é fenomenal, porque eu acho que eu fiz uma grande retrospectiva nessa vida, assim, né? Mas eu fazia aquilo na época, né, que eu participei lá, né, do catolicismo, digamos assim. Eu fazia aquilo meio sem pensar. Para mim já não fazia muito sentido, a verdade era essa, mas não questionava, né? Não ia à frente, enfim, não estava baixa lucidez. Né? E quando você começa a pensar, bom, isso não faz sentido. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso não ecoa nada em mim. Né? Eu sou mais um gado nesse rebanho, que isso? Né? E coisas que você tem como verdades absolutas, né, de que, né, você, por exemplo, né, não tem como você... A própria questão do verbete, né, você tem certeza, eu falei lá no início, né, tem certeza absoluta? Certeza absoluta? Como assim? Né? Eu tô com uma visão muito estreita, uma visão muito intrafísica. Né? Então, você começa a questionar convicções, né? Princípios. Né? A consciência que tem a autopensenidade assim, flexível é muito cheia de princípios e valores que, às vezes, que não tem nada de errado, né? Não é isso. Mas que você precisa questionar, você precisa ver se faz sentido, você precisa ver se aquela condição ecoa em você, que nível de assistência você consegue fazer diante disso. Né? Então, eu comecei a questionar. E eu digo, né, quando eu estou lá no IPC, o pessoal que já me conhece lá há um tempo, que acompanha a minha trajetória, até os alunos, que de início cansava, né, pensar o tempo todo sobre tudo. Eu disse, gente, onde é que eu fui me meter? Né, quando eu conheci a Conscienciologia, eu disse, não consigo mais parar de pensar sobre tudo, absolutamente tudo. Depois do CP1, por que eu falo assim? Por que eu ando desse jeito? Absolutamente tudo. E aí você começa a fazer... não porque alguém falou, isso que é muito legal dessa ciência, né? Porque alguém falou, mas você traz para o seu laboratório, realmente, né? Tem coisa aí anacrônica, não faz sentido, você quer perpetuar um princípio, um valor, uma convicção, que ela está démodé. Né? Está démodé. Né? E você fica arrastando aquilo, pesa, né?
Então, nesse sentido, mas de fato, né, para quem está iniciando, eu acho que isso é uma característica, às vezes você fica assim, cansado, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. É impressionante. Eu acho incrível, impressionante essa capacidade do corpus da Conscienciologia, que você tem muita, é tudo muito redondo, né? Sim. Está tudo muito calçado em termos de técnicas, teorias, o próprio princípio, né? Você está falando aí de princípio, claro, você botou técnica aqui na sua principiologia, né? O princípio da descrença. É tudo muito bem conceituado, embasado, né? Para as autopesquisas. Sim, ferramenta fundamental, né? E não tem como voltar atrás. Você não tem como você dizer, eu não posso mais pensar sobre isso. Você já está pensando sobre isso, você já está analisando, né? E o que eu acho, de início dá esse cansaço, mas depois isso vai entrando numa condição de naturalidade. Né? Você pensa, peraí, mas por quê? Né? Eu sou uma pessoa que tem essa, eu gosto de entender as coisas, né? E fico pensando o tempo todo. De fato, eu até coloquei também no bilhete do VCP1, que eu digo que eu acho que eu me reconheci a consciência que sou lá. Daí, na época, eu ainda brinquei com o professor Maximiliano, porque foi professor, né? E sou grata, muito grata a ele, porque ele falava algumas coisas assim, mas quem é essa pessoa? Quem me conhece? Ele não sabe. E aquilo me tirou de uma condição de conforto, de um pseudo-conhecimento, né, que eu tinha sobre mim, que eu fiquei assim, eu precisei de uma semana para sentar tudo, mesmo, né? Teve repercussões físicas, inclusive. Mas ok. Mas eu tenho uma característica que eu não descarto tudo e não compro tudo. Eu trouxe para o laboratório. Então aí você vai pensando, né? Não tem como voltar atrás. Eu sempre digo, não tem como voltar atrás. Não é caminho sem volta, mas positivo. Muito positivo. Porque eu me reconheço com a consciência muito melhor do que era antes, né? Nem pronta, nem acabada, nada disso. Mas pelo menos pensando mais lúcida, né? Não tem, porque desperdiçar uma vida intrafísica sem aproveitar essa experiência é impossível, não dá. Seu ECP1 foi mais ou menos? 2006, 2007, 2007. Acho que tem bastante tempo. Tem. Muitas reciclagens de lá para cá. Sim, aí eu tinha um pseudo-conhecimento sobre mim, porque como eu sou da área de humanas, a gente sempre participa de cursos, né, de autoconhecimento, mas muito superficiais, né? Não vai no âmbito da questão, né? Então, não sei se respondi e respondendo só a questão. Depois ela da autodiscordância positiva. Eu acho isso ótimo. Eu penso porque, sem culpa, basicamente é isso. Você diz, ok, foi mal, né, não deu certo, carreguei nas tintas, não usar o termo que pisei na bola, mas sem culpa, né? Porque bate na gente a consciência com essa característica, a questão do perfeccionismo. Errar é um sofrimento muito grande, né? Então, assim, você discordar de você errei, não, a minha intencionalidade não era positiva, vou melhorar, né? Porque, de fato, eu também gosto de usar a analogia que a culpa é o cachorrinho correndo ao redor do próprio rabo. Você dá ciclos, né? Você não sai do lugar. E definitivamente eu passei muito tempo nessa posição de culpa, né? Pela questão da própria religião, né? Que não tira a gente do lugar. A culpa, de fato, ela tira a lucidez, diminui a autoestima. E quando você começa a discordar com bom humor, né? Como, ok, errei, novamente errei, mas vamos lá, vamos trabalhar. Eu brinco, até coloquei para o pessoal lá do IPC, né? Eu gosto da frase, estou em reforma para melhor entender, que o pessoal usa nas construções, né? É bem isso, né? Vai ter falhas, com certeza, né? Não que eu vou trabalhar para que elas aconteçam, pelo contrário. E também não é relaxar, dizer, tudo bem, se eu vou errado, eu 300 mil vezes, está tudo certo. Não é isso, né? Não é isso. É você entender que naquele momento talvez fosse o melhor, mas que agora você tem maturidade e lucidez para fazer muito mais. Quer perguntar? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar pelo interesse. Também em nome do ligou já? Já ligou? Mas não está aparecendo. Pega. Alô? Então, eu queria parabenizar pela conquista, também em nome dos intermissivistas de Florianópolis, da região lá.
Ô, Regiane, logo que eu comecei a ler o teu verbete, uma coisa que me veio à mente foi a questão da identidade. Porque a penitencialidade, ela vai gerar a nossa assinatura energética, quer dizer, quem que a gente é. E eu vi que tu, pelo menos em 2 pontos aqui, trouxe a questão da identidade. Na paradoxologia, você falou do paradoxo da flexibilidade autopensênica sem a perda da identidade consciencial. E na megapensenologia, você botou o megapensênico de vocabulário, autopensabilidade e identidade. Então, eu gostaria que tu tratasse da questão da identidade. Como é que a gente flexibiliza sem perder a identidade? Tá ótimo. Obrigada pela pergunta. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer a consciência que nós somos. Traços forças e traços fardos, né? De fato, flexibilizar não é perder a identidade. Você não pode usar a flexibilidade, a flexibilização, como ganho secundário, como fuga, por exemplo, né? Fuga. Então, assim, vou novamente no meu exemplo, isso é um exercício, sabe, diuturno, assim, de que, ok, agora eu vou flexibilizar, porque de início você sente assim, mas aí eu estou perdendo, quem sou eu, né? Quem sou eu agora, né? Qual é a minha energia? A sua energia continua igual. O que você precisa compreender a sua intencionalidade na flexibilização. Você precisa compreender por que você está flexibilizando. Né? Não é para ser simpático, não é essa a ideia. Né? Ótimo se a gente conseguir fazer tarefas e ser simpático, mas a gente sabe, isso já é conhecido por todos nós, a tarefa de esclarecimento não é muitas vezes entendida por um outro como muito simpática, né? Muito amistosa às vezes, mas você precisa estar ciente da sua intencionalidade. A consciência que você continua sendo. Então, eu uso na frase enfática, e para mim isso é fato, a flexibilização da autopensanidade, ela é estratégia evolutiva. É estratégia. Como estratégia, você vai fazendo essa condição de por que eu estou flexibilizando, eu estou aí aqui com a intencionalidade buscando um ganho secundário, buscando ficar boazinha para todo mundo, ficando bem na fita. Não, eu estou flexibilizando porque agora é o momento de a gente ceder a vez, de a gente ceder a voz, de a gente deixar que o outro também passe por uma experiência, de a gente deixar, né, as verdades absolutas que a gente tem um pouco de lado e ficar mais no cerne da questão da intencionalidade. Né? Eu não consigo, de início talvez né, uma ideia de que mas flexibilizar é perda de identidade. Eu até coloquei aqui, né, porque a gente vai organizando as ideias, né, que flexibilizar não é perder identidade, não é deixar de se posicionar, por exemplo. Muitas vezes, não é se vai para as outras, isso é muito importante. Né? A gente não vai se tornar marionete, a gente não vai ficar num vai e vem. Você vai se posicionar, muitas vezes até exige, a gente passa por situações em que você precisa se posicionar, com firmeza, né? Deixando ali claro a sua intencionalidade. Mas não é ser mais que vai para as outras, não é ok, agora a situação ficou complicada, eu estou trabalhando a flexibilização, eu vou flexibilizar. De uma maneira madura, né? Não é. Eu, pelo menos, faço o exercício assim, está lá numa dada situação. Eu introspecto, né? Eu observo, eu introspecto. Eu faço o rapó, eu faço acoplamento, eu assimilo, eu tenho que colocar isso no laboratório mesmo, assim, né? Para poder saber qual é a intencionalidade. Vale a pena agora eu me manifestar? É melhor deixar? Eu preciso ser mais firme? Eu abro mão? Né? Não é uma questão de você se colocar numa condição de ter sempre razão, como fala, né? Sabe aquela pessoa que não importa, né? Não, mas porque quando você parte por esse lado de querer ter sempre razão, você perde a lucidez, já foi, tudo foi por água abaixo. Então, eu faço esse exercício. Peraí, Regiane, quem você é? O que você está pensando agora? Qual é a sua personalidade? A sua manifestação, nesse momento, mais flexível ou não, ela vai assistir mais? Ela vai assediar? Né? Então, é um exercício também
muito interessante, porque você não pode mais se permitir no sentido de eu vou fazer de qualquer jeito, né? Aí nisso a questão de uma personalidade assim, né, com uma pensanidade um pouco mais inflexível, não no sentido patológico, mas mais disciplinada, é legal, né? Aí tem um trafor da disciplina, né? Peraí, deixa eu entender. Aí volta uma situação, você faz tudo de novo. Como é que é? Como é que é isso? Como é que está o meu pensamento? Como é que está o meu sentimento? Qual é o meu padrão de energia nesse momento? Ele está ali querendo se colocar como autoridade? Ele está querendo assistir? É melhor calar? É melhor falar? Então, eu não vejo, nesse dado momento, né, desse laboratório que eu vivencio todos os dias, a perda da identidade. Pelo menos eu fico analisando o tempo todo, né? Porque o contrário também seria um problema. Você flexibilizar o tempo todo sem analisar. Né? Ficar assim, ok, não, aí você vê uma situação lá que você às vezes precisa se posicionar, não, deixa assim, e você sabe, a consciência ela reconhece, eu lembro que acho que o professor Valdo usava a frase, a consciência se acusa, não no sentido bélico, mas ela sabe, não é? Que, peraí, você está aí querendo um ganho secundário, você está querendo levar vantagem nesse negócio, então, é o tempo todo, é um exercício mental somático, de energia, né, de muita coisa junto. Não sei se te respondi. Sim, posso. Então, Regiane, parabéns aí pelo verbete, muito bacana. E uma das ideias assim que me ocorreram do ponto de vista dessa flexibilização é sobre o processo necessário de se flexibilizar para nós não estarmos mais do lado dos assediadores. Que a gente todos nós estamos nesse processo de não assediar ninguém mais, né? E a gente sabe que muitas vezes você tem que ser posicionado, você tem que esclarecer, você tem que puxar a orelha, entre aspas, ou seja, você tem que mostrar a sua posição. E aí eu vejo que a grande dificuldade nessa flexibilidade, que é aquilo que você falou de não ser mole, mas ao mesmo tempo você garantir que não está do outro lado, não está agredindo a pessoa, porque existe o processo cultural, não, a pessoa tem que sofrer, ou a pessoa ela tem que apanhar, né? Ou seja, a pessoa tem que levar na cabeça, e na verdade, se você quer o melhor para a pessoa, você vai flexibilizar do ponto, bom, qual que é a dose que ele aguenta agora, né? Então eu queria que você aprofundasse, porque veio isso bem forte, eu queria que você aprofundasse. Perfeito, ótimo, e esse é o exercício mesmo, qual é a dose que essa pessoa aguenta agora, o que a gente pode fazer? Essa questão de não assediar mais ninguém, eu acho que é objetivo de todos nós mesmos, né? E se a gente começa a trabalhar para isso, caminho sem volta. E também, quando percebe que pisou na bola, sem culpa. Né? A linha é muito tênue, né, nessa condição. Mas o exemplo clássico, assim, por exemplo, né, o exemplo clássico é a liderança. Né? Eu reconheço em mim um traço que é da liderança. Mas eu também reconheço uma para-história de uma liderança talvez não tão cosmoética. Então, vamos lá. Ok, foi o melhor que eu fiz, já era anticosmoético, possivelmente, agora não pode mais. Com essa pessoa, como é que a gente trabalha? Né? Como é que surgem... Eu sou professora, hoje eu trabalho na Secretaria de Educação de Florianópolis há uns 10 anos, né, como assessora pedagógica, mas não faltam exemplos todos os dias. Como eu comentei, todas as consciências são possibilidades de docência ali para você. Né? Então, quando a gente toma por base... Agora eu vou, por exemplo, Tales, né? Tão clara e tão óbvia para a gente, mas que para outra, de repente, não é. Eu tenho total clareza de que, às vezes, você não consegue chegar na pessoa naquele momento. Pelo que eu falei anteriormente, você introspecta, faço isso mesmo. Eu acoplo, eu assimilo, eu trago para mim, eu analiso, faço uma escuta aí da intencionalidade, eu estou sendo influenciada por quem? Para a tomada de decisão, para sim ou para não, né? Para manifestar ou não. O tempo todo. Então, assim, tem horas que você precisa flexibilizar, ok. Depois a gente conversa. Não está bom agora? Né? Você também ainda não está muito claro da intencionalidade, a gente pode conversar depois. Ou você percebe que a pessoa já está reativa. Quem de nós aqui não passou por uma situação assim? Já está reativa. Então, e você parece, né, que a gente não tem... No parapsiquismo, eu lembro o professor Fred Gunning falando num curso, em parapsiquismo a gente não tem 100% de certeza, então você sempre tem que estar questionando, inclusive, né? Ok, deixa eu entender isso aqui. Sabe, eu faço uma técnica que é uma técnica mental de diálogo mesmo, comigo. Por que eu estou pensando isso assim? Por que eu estou sentindo isso? Essa pessoa, eu preciso falar
isso para ela agora? Né? Eu vou dar colo? Eu vou dar puxão de orelha? Né? É o tempo todo. O que eu faço? O que seria menos pior para ela? Eu fico secundária eu sou plano de fundo nesse momento, né? Mas eu preciso pensar o tempo todo da minha intencionalidade e da forma que eu quero fazer assistência. A gente usa essa técnica também de que, se fosse um amparador, como é que ele agiria? Né? Essa técnica é ótima. É ótimo, né? Então, se ela desassedia totalmente, se você está na dúvida, vamos lá, né? Às vezes é colo. Legal. Às vezes é liderança mais firme mesmo, pela necessidade. Quando você tem uma condição de grupo, por exemplo, né? Você precisa pensar no que é melhor para todos. Uma segunda questão aqui na paradoxologia, na página 19, o último paradoxo de o menos poder é mais. Eu falo isso por quê? Porque eu visualizo que o processo do poder humano, vamos dizer assim, né, liderança do ponto de vista da posição dentro de um processo de função. Isso é algo que você pode ser líder, liderado, você tem que permear por essas duas posições. Mas tem que permear pelas duas. E que, do ponto de vista evolutivo, a gente sabe que tem a liderança evolutiva e não dá para discutir que o serenão não é um líder e que ele não tenha poder, certo? Mas ele trabalhou aquilo, ou seja, é uma coisa que ele, de alguma maneira, aquilo não faz mal para ele, aquilo ele exerce sadiamente. É isso que eu queria saber. Quando você fala esse paradoxo, você está querendo ser especificamente da pessoa valorizar o fato de ser líder? O que você está querendo, de ser liderada? O que você está querendo chamar atenção? Legal. Que vai ser, eu penso que pode ser bem esclarecedor, porque aqui é a questão do... Eu trago... faço uma analogia com palco ou bastidores, certo? E nesse caso, eu também, essa semana eu vinha pensando muito nisso, né, muito na condição da liderança, na questão da função mesmo dentro do próprio IPC, né, como exemplo, e eu tenho uma ideia de que quanto mais o trabalho aparece, menos você precisa da evidência. E eu acho interessante, porque a evidência que você necessita, o reconhecimento extrafísico. Aqui eu estou falando de status mesmo, né? De você abrir mão do status, que é social, que é intrafísico, que é muito, né, às vezes, limitador, para alguma coisa maior. Bem nesse caso aqui, o menos poder ser mais é você ceder a vez. Né? Eu sou PO também lá, às vezes nas aulas, treino, a gente, vamos lá, gente, vem para frente. Né? A gente coloca o pessoal ali que está... Né, vamos assumir liderança, vamos... E não é só dizer, né? Você ajuda a pessoa e você tira um pouquinho a sua... Isso é estratégico, novamente, estratégia evolutiva, estratégia, né, de discernimento. Você, olha, assume. Não, mas não, vou ficar nos bastidores. Tá, a pessoa sabe que pode contar com você, mas você não precisa mais de evidência. E isso, como você falou, né? Quem aqui, né? Eu até brinco, estava comentando com meu marido, né? Quem não passou pelo clero, pelo monastério, pelo império, pela realeza, por tudo isso, né? E a gente sabe, o professor Valdo já vinha trazendo isso, né? Pelo nível de intelectualidade que a gente tem, né? Então, assim, isso é um exercício de você, ok, não serei eu a pessoa em evidência nesse momento, não serei, mas o trabalho é evidente. E isso é muito legal. Eu queria que você aprofundasse só mais duas questõezinhas. É que duas expressões que me chamaram a atenção na página 17. Um na estrangeirismologia, que se chama do trade-off amadurecido. Eu sei que o trade-off é uma expressão do mercado, né? Ou seja, eu queria entender um pouco essa tua associação. E a outra, que é uma expressão mais sociológica, que é migração. Na sétima linha da pensenologia, você colocou a migração da autopensenidade. Então, são duas, assim, ideias que ela tem assim, um corpo bem direcionado, mas você trouxe para o teu texto, queria que você apresentasse para a gente. Certo, vamos tentar esclarecer. A questão do Trend-off, até a gente estava conversando com meu marido, ele estava comentando que o termo, né, um termo mais tranquilo em português seria você cobre os pés e descobre o dorso, né? Então, o cobertor é curto, por exemplo, de uma maneira de brincar, né? Mas dentro da Conscienciologia é a economia de males, né? Porque essa expressão mesmo na raiz é perde e ganha. Você, às vezes, precisa abrir mão, né? E no abrir mão, você também tem que entender qual é a sua intencionalidade.
certo? Nesse sentido. Então, você precisa abrir mão. É, basicamente, dentro da Conscienciologia, a economia de males. Nesse momento, o que é mais interessante. Tá, porque eu falo isso... Rejane, só uma coisa. A gente tem um verbete na enciclopédia, não sei se você chegou a ver, que chama trade-off evolutivo. Olha só. Para depois você dar uma olhada também. Tá. É porque a expressão mercantilista do trade-off também tem a ver com um produto customizado também. Isso também pode ser. Por isso que, como é bem genérica a ideia, eu queria entender melhor. Excelente. Assim, a gente... No caso, ele colocou que é de sinonímia, né? Eu lembro que foi bem trabalhado assim para... E a ideia aqui é da conjuntura pró-opção evolutiva, é nessa linha da economia de males. Exatamente. É a conjuntura de escolhas conflitantes, de escolha conflitante evolutiva, o contexto de escolha entre opções evolutivas, porque no caso dele é trade-off evolutivo. Sim, é o tema mesmo, né? Isso, desculpa te interromper. Não, imagina, não tem problema. Ok? A questão da migração é um movimento. Né? Eu entendo a migração mesmo como um movimento. Para mim, o conceito, neste caso aqui, é esse movimento, essa flexibilidade. Né? Não é aquela rigidez novamente. Né? Você migrar neste momento. Novamente, né? Eu sempre digo, atenção. Né? Quando eu estava escrevendo o verbete, mas isso pode ser interpretado... Bom, eu não tenho gerência sobre isso, vamos abrir mão. Ó, a flexibilidade. Eu não tenho gerência sobre o que os outros podem utilizar da sua intencionalidade, do seu tema para dizer, não, mas olha só, é importante muito flexibilizar. Justamente para uma pessoa que precisa ser mais firme. Não pode, né? Mas, então, essa questão da migração é essa questão mesmo do movimento, né? De hora você poder abrir mão, hora você ter que ser mais firme, da autopensanidade. E o tempo todo, né? Nessa avaliação, autoavaliação de qual é o meu pensamento, qual é o meu sentimento nesse momento, qual é o meu padrão de energia. Né? Isso, né? Ok? Vamos lá. Agora, Rejane, também na parafatologia, ela pede para você expandir na terceira linha, a desdramatização parapsíquica. Ótimo, vamos lá. É interessante que, claro que o verbete traz aqui autolaboratório, né? Eu estou falando de mim. Então, a professora Nina, que está aqui do lado, ela pegou ali no início da chegada na Conscienciologia, e eu tinha um nível de dramaticidade muito grande a respeito do parapsiquismo, e aí, do autoparapsiquismo. E aí eu trago hipóteses também. Né? A questão de já ter vivido, né, um parapsiquismo destrambelhado, de ter usado o parapsiquismo de uma forma não cosmoética, enfim, com o nível de maturidade ou de maturidade que se tinha no momento. Então, eu tinha sempre muito receio, eu sempre fui muito perceptiva, né, paraperceptiva, mas eu não queria mexer muito com isso, não. Né? Tanto que, quando falava, achava interessantíssimas as ideias da Conscienciologia, mas quando falava do fenômeno, é interessante porque as pessoas, de modo geral, procuram pelo fenômeno. Né? E eu tinha um certo receio. E dramatizava demais. Dramatizava demais, hoje eu entendo, até a manifestação do amparo. Assim, no drama de uma condição assim, meio psicossomática, meio emotiva, meio emocional, infantil, imatura. Né? E é interessante porque as pessoas tendem a achar que uma característica da personalidade, as pessoas me veem, né? Olham, é interessante isso, né? Que, como assim? Né? Como é? Você é dramática? Eu estou sendo ainda dramática, eu sei disso. Né? Eu tenho essa característica. Por isso que eu brinquei também, minha dupla de vez em quando me traz para a racionalidade, porque quando eu perco a linha do raciocínio, quando eu saio desse prumo mental somático, quando eu entro em crise, vamos supor assim, que ainda bem que ela está sendo de forma mais espaçada, a gente vai aprendendo a lidar com isso, vem drama, né? Vem essa condição dramática que é totalmente dispensável no momento agora, totalmente dispensável. E, de fato, hoje, reconheço que trabalho com isso de uma outra forma. Eu vim fazer... Você trabalha a questão do parapsiquismo, tem as parapercepções, está tudo certo. O diálogo mental com o amparo é assim, como eu brinquei ali, né? Assim, ó, como eu estou conversando contigo, Dulce. Ok, e brinco mesmo, né? Falo, e às vezes vem um site, nossa, Rejane, né? do próprio amparo, você é cabeça dura. Eu disse, pois é, estamos trabalhando, assim. Nesse sentido mesmo de... Ok, é da realidade, da nossa realidade. Tirar essa coisa mística que a gente traz, né, de uma para-história, tirar uma coisa assim de, sabe,
mistério, de sobrenatural. Eu brinco muito também que o sobrenatural é isso aqui, né? O natural é o parapsiquismo, o natural é a extrafisicalidade. Nossa verdadeira identidade. Não é? Né? Agora, Regiane, na fatologia, lá na página 2, quinta linha. Fatologia, na verdade, a página 18, né? Sobre o aproveitamento do curso ECP1, você já comentou um pouco, mas ele pede para você esclarecer como utilizou o curso para a flexibilização da autopensenidade. Certo. Quiser complementar alguma coisa? Ok. Não, acho que é bem interessante. Quando eu fiz o meu primeiro ECP1, eu acho que eu já fiz ECP1, eu não tenho bem certeza agora, 5 ou 6, não lembro mesmo. Mas o primeiro ECP1, ele é muito divisor de águas mesmo, né? Muito demais. Justamente porque eu vinha de uma linha dogmática, eu passei pelo catolicismo, eu passei pelo espiritismo, né? Eu tinha uma condição muito bem isso de uma verdade absoluta, de que sempre foi assim, sempre assim será. Né? E quando eu fui para o ECP1, eu lembro que o meu marido, muito instigador, falou assim, eu vou fazer o ECP1. Eu fiz o CIP, e ele conversava muito comigo, e eu dizia assim, eu falava, mas isso é tão parecido com o espiritismo? Não, não é. Mas isso é tão parecido. Eu estava querendo fazer um negocinho ali, né? Eu não queria realmente mexer com o negócio. Ele disse, olha, eu vou fazer o CIP. E eu, curiosa que sou, disse, tá, eu vou fazer junto contigo. Né? E os professores devem lembrar, se assistirem agora, ou depois vão lembrar da Regiane, né, naquele momento também. Logo em seguida veio o ECP1. E eu não pensava em fazer, e aí meu marido disse, eu vou fazer o ECP1. E aí o pessoal ligou, me conversou a respeito do ECP1, e disse, olha, já estou acostumada a fazer curso de autoconhecimento, eu vou fazer. Né? Bem, assim, bem dona da verdade, sabendo que estava tudo certo. E eu cheguei lá e foi assim, bom, até hoje o reconhecimento do campo bioenergético é diferente. Né? Eu trabalhei como executiva do ECP1 e eu digo mesmo que você realmente adentra a condição da sua paraprocedência. É impressionante. Hoje eu tenho lucidez sobre isso. No momento eu só tinha as sensações, que aí também tinha aquele lado dramático que a gente falou anteriormente, que dava uma emotividade exagerada. E no curso, bem didaticamente era assim, o professor dizia, mas por que você está pensando isso? Sempre pensei assim. Né? Eu brinquei com o Max, né? Eu conversei com ele, disse, Max, você sabe, né? Que no dia eu tive assim, como é que pode? Eu não estava pensando muito bem de você, não. Mas ele, e agora? Né? Depois de passar uns 4 anos do ECP1, ele falou, e agora? Se agora eu estou super grato. Então está tudo certo, está bom. Né? Tá bom. Porque eu ficava, mas como é que essa pessoa pode estar falando isso? Mas será que é isso mesmo? Eu escrevia, né? Tive ali muitas repercussões, mas será que é isso mesmo? E eu comecei a levar para o laboratório bem prático. Peraí. Aí, vai, tudo no bolso. Eu estou falando tal coisa. Por que eu estou falando isso para essa pessoa? Qual é a minha intencionalidade? Às vezes até um sorriso. Está seduzindo o outro na ideia. Olha só, Regiane. Eu comecei a fazer o diálogo mental, que é essa técnica que eu uso comigo, né, esse autodiálogo. E olha só, Regiane, tá bom isso não, hein? Olha, o professor lá tem razão. O professor lá tem razão. Você não tá legal. E em todo sentido, assim, todo movimento. Você está falando isso, você está pensando isso, a sua energia é essa. Por quê? E a flexibilização é isso. Você sai das suas verdades. E você se coloca em teste o tempo todo. E se colocar em teste o tempo todo é flexibilizar. Sobre você e sobre todas as suas percepções e parapercepções. Agora, Regiane, pergunta de Brasília. Na fatologia, ela coloca assim, como relacionar a autodiscordância positiva com a aplicação do princípio da descrença na autopensenidade em principiologia. Você já comentou alguma coisa, né, da discordância positiva. Positiva em relação ao princípio da descrença. Como relacionar isso? Olha, é bem isso mesmo, né? É o tempo Direto, todo, né? é direto, está totalmente relacionado. É o tempo todo ser crítico, né? O tempo todo, o momento todo. Pode parecer chato? Né? Não, não é chato, é pesquisa, por isso que é exaustivo, por isso que a gente estuda. Bem isso, né? É que a gente, aqui na Conscienciologia, não sei o que você acha, Regiane, mas a gente, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado, porque com essa questão de você ser, na prática, teaticamente, autodiscordante positivo quando precisar. Porque a gente também fica muito tem aquela tendência, né, de ser assistencial, de não criar polêmica, de não criar caso, e às vezes a gente pode
fazer omissão deficitária, né? Com medo de melindrar ou de acharem que a gente está assediado, né? E acaba não se posicionando, não discordando, se for o caso, Sim, né? sim. Porque é claro que discordar não significa que você está sendo negativo, né? Ao contrário. Exatamente. Às vezes, né? Isso é mapeado aí na história, na SOCIM. Muitas vezes a pessoa discordante, ela muda o rumo de alguma coisa que não estava tão boa, né? Exatamente. Pode acontecer isso, né? Pela própria característica da intencionalidade. Eu acho que a professora Malo comenta, né, o princípio da descrença não é o princípio da desconfiança. Eu acho muito interessante. Também não é o caso de você ficar o tempo todo, não. Tem algumas coisas que você já começa a ter uma certa certeza, vamos colocar assim, né, que lhe parece que faz muito sentido. Então, eu gosto muito também dessa expressão que a professora Malo usa, que o princípio da descrença não é o princípio da desconfiança absoluta também, né, porque a gente parte para um extremo. E, professora Dulce, essa questão, eu penso, né, o tempo todo que a manifestação está diretamente vinculada à nossa intencionalidade. Né? Então, como eu falei anteriormente, você precisa se posicionar. De fato, flexibilizar não é falta de posicionamento. Né? Não é. Na hora, se você é a pessoa que precisa se posicionar para desassediar o processo, para limpar alguma questão, para ajudar o grupo, você vai fazê-lo. Né? Aí a gente pega o traço força da liderança e aplica ele cosmoeticamente, que é o que a gente quer, né? Tá ótimo. Você quer perguntar? Professora, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu gostaria que você comentasse, na sindromologia, o descarte da síndrome de hamster e na fatologia, na terceira linha de cima para baixo, você exemplificasse, né, ou desse alguma experiência sua, a gentileza opinística. Bom, vamos primeiro na síndrome de hamster. Você já viu o hamster na gaiolinha dele? Então, eu já não acho muito bonito aquilo não, sabe? Mas, enfim, o hamster ele faz um esforço gigante para ficar rodando aquela esteirinha dele, né? É isso. Às vezes você faz um esforço gigante para manter um padrão que não tem, ele é anacrônico, ele é dispensável. Você gasta não muita sai do lugar, né? Isso, você gasta muita energia para não sair do lugar. Não me parece ser muito inteligente isso. Não é verdade? Então, eu penso que a gente tem que parar, né? Eu, pelo menos, penso, eu estou gastando energia demais, eu não estou saindo do lugar. Claro, porque deve ter alguma dissonância na manifestação ali em relação à pensanidade. Então, é bem isso. O descarte dessa síndrome é isso. Vamos parar de gastar energia sem sair do lugar. Se é para gastar energia, vamos para frente. Né? E a segunda questão que você traz é da fatologia da gentileza opinística. Eu acho isso muito legal, também porque você tem todo um jeito, né? Eu lembro que uma vez eu conversei com o professor Valdo, uma das vezes que eu vim em Foz, e ele comentou assim, a gente estava conversando a respeito de conteúdo e forma. Não escrita, mas de manifestação. E ele comentou, né? Conteúdo é muito mais importante que a forma. O seu conteúdo precisa ser sempre... Eu concordo. Né? E eu comentei com ele, mas, professor, a forma ajuda muito também, né? Ele assim, com certeza. Por quê? Né, a gentileza opinística. Você dá a sua opinião se ela for pedida, por exemplo. Né? Às vezes ela não é pedida, mas fica nas entrelinhas e você pede permissão para a pessoa. Eu posso falar o que eu penso? Olha, e eu sempre digo, olha, é a minha forma de pensar. E aí a gente brinca, né? A forma, como a ponto de vista depende da vista do ponto, é bem isso mesmo. Então, de você ser uma pessoa cordial, de você ser uma pessoa gentil, sabe? Tem gente que tem uma necessidade de que a opinião dela seja introjetada pelo outro naquele exato momento. E aí, aquela conversa que a gente teve, né? Qual é o nível de maturidade que a pessoa tem e qual é a sua condição intencional naquele momento, qual é a sua intencionalidade naquele momento. Então, assim, a gentileza opinística é você ser, antes de mais nada, muito diplomático, muito paradiplomático, né? E aí, novamente, né, isso aqui é muito interessante, é muito importante falar, que não é para ser uma questão de sedução. Muitas vezes a gente vivencia o quê? A pessoa, você começa a trabalhar a energia, começa a estudar sobre isso, você começa a perceber algumas dissonâncias, né? Alguma coisa não está batendo. Que a pessoa fala muito manso,
que a pessoa tem um jeito muito elegante, mas a energia não bate. Né? A coisa não fecha, você tem alguma coisa ali que não bate. Isso as pessoas têm muito. A gente conversa com as pessoas, estranho, a pessoa está falando, mas aquilo não chega para mim, parece que ela não está sendo verdadeira, é isso. Né? Então, não é ser só gentil, né? Falar manso, falar bonito, ou ser muito elegante. É também mais pautado na sua intencionalidade, na sua decisão firme de assistir, aquela consciência de ajudá-la. Né? E a gentileza opinística seria isso. Obrigada. Jane, agora na paradoxologia, você poderia explicar o paradoxo da extrapolação pela introspecção? Sim. Pergunta de Portugal, tá? Olha só. A questão da extrapolação, através da introspecção, é muito interessante. Eu sou uma pessoa que me considero assim, uma consciência, eu sou bastante expansiva, extrovertida. Né? Isso eu não tenho rigidez nessa manifestação. Né? Eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de me comunicar, de abraçar as pessoas. Porque a gente vai lendo os temas e há diversas formas de rigidez, de inflexibilidade. Né, de manifestar sentimentos. Eu não tenho essa dificuldade, eu não tenho, mas eu preciso qualificar. Então, isso exige de mim uma introspecção o tempo todo. Né? Então, assim, e você, introspectando, né, traz isso para a condição de, vamos pensar, analisar mesmo. Né? Você acaba extrapolando. Né? Então, você vai atuar em outro momento com uma consciência muito mais expandida, muito mais lúcida. Para mim, é uma necessidade a introspecção. Né? Às vezes, você está muito no oba-oba, eu digo, eu preciso sair de cena. Eu preciso ficar comigo. Eu preciso dar um tempo. E não é assim, sair de cena no sentido, agora eu estou trabalhando, né? Eu vou ter que ir para o meu quarto, fazer um EV, não é isso. É de, ok, eu preciso, às vezes, calar mesmo. Como eu sou uma pessoa muito comunicativa, o pessoal do meu trabalho ri, porque eu digo, agora eu preciso... eu vou entrar em mim aqui, vou introspectar. Eu preciso fazer isso para poder entender o que eu estou vivenciando naquele momento. Eu preciso entender qual é o panorama que está se formando ali e exige de mim uma introspecção, uma análise um pouco mais refinada, um pouco mais madura. E você extrapola, né? Você extrapola o seu nível de consciencialidade nesse momento. Porque você faz rapport com o amparo, porque você entende a coisa da maneira multidimensional como tem que ser. Né? Porque se a gente tiver só a condição intrafísica como ponto de balizamento ali, fica muito complicado. A gente vai ser levado mesmo pelo oba-oba da Socin. Né? Então, assim, isso não exige de mim. Como o professor também, Valdo, comentava, né? Você não vai lá para uma montanha fazer meditação. Não, é no dia a dia, ali, na loucura do dia a dia, que você precisa entrar, introspectar, segurar a onda e não ser levado. Espero ter respondido. Ajudar. Oi. Aqui. Parabéns pela escolha do tema. Obrigada. A reciclagem não é nada fácil e normalmente as pessoas começam de fora para dentro. Então, você traz algo bem significativo, que é a mudança do pensamento, né? Que é um grande desafio. Então, meus parabéns por já chegar direto com o verbete nessa temática. Né? Obrigada. E aí você traz aqui nessas linhas um pouquinho da tua reciclagem, isso é bem bacana de ver. E eu queria te perguntar, na página 18, em efeitologia, 2 efeitos que você trouxe que eu fiquei curiosa. O primeiro que você falou ali, o efeito da saturação quanto aos pensenes rígidos na expansão da autoconsciencialidade. Eu queria que você contasse aí como que foi a tua situação em relação a essa saturação e o que isso te impactou, como é que isso aconteceu. Essa questão da saturação quanto ao penseno rígido, basicamente é a questão do monoteísmo. Né? E aí eu uso o bom humor. Certo? Eu acho que sou uma pessoa bem-humorada. Eu estou aqui, né? Eu gosto de brincar. Eu até brinquei com o pessoal quando eu dou aula lá no CIP, enfim, que tem um pessoal mais jovem. Vamos lá, né? Uso os termos deles, tal, até para fazer mais rapport também. E eu uso a questão do bom humor, da leveza. A gente vai criando algumas frases para a gente, né? De acordo com as reciclagens que a gente vai fazendo, que é seriedade com leveza. Eu não deixo em momento algum de ser séria. O meu propósito, o meu comprometimento, ele está ali, firme, e ele precisa ser. Né? Nesse momento, ele precisa ser. Ele é saudável, ele é homeostático. Né? Mas você pode encarar as coisas com mais leveza.
E isso é muito bem a minha prática mesmo. Às vezes é muito a ferro e fogo. Você vai perguntar, Rejane, mas então isso está resolvido? Não, claro que não, mas é dia a dia. Mas assim, eu vou vendo o crescendo em mim, né, de que em algumas questões, situações, eu ia ficar totalmente, sabe, fora de mim, assim, sem nenhum tipo de lucidez, dramática na condição, né? Então, ok, não deu, vamos lá, Rejane, e eu converso comigo o tempo todo, né? Não deu, foi mal, hein? Bora fazer diferente agora, né? Vamos sair disso, né? Até mesmo aqui, por exemplo, eu estava conversando com a professora Dulce, a gente veio de Floripa, são 12 horas de trânsito, né? E aí, muitas vezes, eu vou pegar o verbete para ler, e aí vinham os insights, né? Até conversei com a professora Nina sobre isso também. Relaxa. Relaxa. E ficava o tempo todo, né? Porque, claro, tem a condição a gente tem uma preocupação muito grande de fazer um bom trabalho, isso é fato, mas isso não pode ser só a preocupação com a autoimagem. Eu estou aqui, né, a intencionalidade é que isso possa realmente, que o exemplo possa ser assistencial para todos. Então, aí, ok, vou quebrar o bloco. Eu lembro também do professor Luciano Vicenzi falando, a gente sempre comenta isso, porque eu acho o máximo, muito engraçado, a forma sutil e leve. Ele falou, quando a coisa... Lá no PDP, no primeiro PDP que ele participou, que eu era aluna, e ele comentou, quando a coisa não muda, eu vou limpar o banheiro. Eu faço assistência pra caramba. Primeiro, que a minha mulher adora, e segundo, que eu paro de pensar naquilo. É meio que assim, e isso é desdramatizar. E isso é tirar a coisa do assim, não, eu preciso de um momento ideal, tudo tem que estar convergindo para que eu... Não vai funcionar. Então, sei lá, pego meu marido, vou dançar. Eu tenho um cachorrinho que eu gosto muito, né? O Chiquinho, que eu brinco que é o Serecão. Eu pego ele, vou dar uma volta, sabe? Porque naquele momento, se você entra na condição do ciclo, né, do monodeísmo, aquela coisa, você não vai resolver. Eu já tenho a minha experiência, nunca consegui resolver nada com essa rigidez, né? Então, tá, ok. Não vou vulgarizar, não vou banalizar, não vou ser descomprometida, eu sei da minha intencionalidade, por isso, de novo, a importância da intencionalidade, mas nesse momento não dá para mim, eu preciso reconhecer isso e preciso abrir mão. Legal. É interessante que você vai trazendo, né, essa reflexão constante o tempo todo. Bacana isso, muito legal. E aí, aproveitando, então, o segundo efeito, se você pudesse falar também. Só repete para mim qual era o segundo. Segundo efeito. Segundo efeito da efeitologia. Logo perdão. Depois, na outra eu estava vendo ali. Da desconstrução da persona? Isso. Isso. Para constructa, né? Então, ali, você tem que abrir mão da preocupação com a autoimagem, né? Com essa condição que hoje você vivencia, né? Para construir a sua verdadeira identidade consciencial. Quando eu comento também no verbete a questão da docência, por exemplo, né, como uma ferramenta, e né, quando as pessoas dizem, a gente começa a voluntariar e o pessoal diz, é bom a docência e tal, e aí, de fato, você percebe que você precisa passar pela experiência, porque eu digo, né, que bom que a gente consegue expandir, que bom que a gente brinca, né, provavelmente, a gente fica mais inteligente quando está dando aula lá, quando está, né, ali com a equipe extrafísica, a gente fica mais inteligente. Quando você está num ambiente como esse, você reconhece aí a sua para-identidade, né? Então, você precisa desconstruir aquilo que você acha que é, e aí não acha, tem todos os sentidos, né? Às vezes para mais e às vezes para menos, e reconhecer a sua verdadeira identidade consciencial e trabalhar nela. Pega o trafor, segue em frente, vai eliminando, tentando eliminar, buscando eliminar, trabalhando com a questão do trafar, né? Porque, como lá no início do verbete, né, eu comentei, nós temos muito trafores. Nós somos consciências que estamos aí galgando um projeto evolutivo faz tempo, né? Mas a gente ainda sucumbe aos trafares que às vezes são tão básicos. Então, assim, aí você tem um trafar que anula um trafor que é essencial, né? A questão da comunicabilidade, por exemplo, mas se você não sabe usar, olha o problema que você vai criar para você, e você já criou esse problema. Então, assim, vamos reconhecer a verdadeira identidade consciencial que a gente é, a consciex que a gente é, né? Sem querer criar nenhum tipo de personagem. Legal. Aqui é para construactura. É essa a palavra? Isso. Tá, beleza. Eu não conhecia essa palavra. Interessante. Essa foi até um
termo que a própria Ciclosapiens, o pessoal da revisão, sugeriu, né? Porque você escreve e o pessoal traz para a condição mais próxima, que é bem isso, para ser mais objetivo, né? Vocês te respondiam, ajudei? Vamos lá? Vamos. Tem muita pergunta ainda, tá, Rejane? Tá. Rejane, culturalmente, a inflexibilidade está ligada ao homem e a flexibilidade ligada à mulher. Então, tu tens aquela imagem do pai rígido e, por outro lado, a mãe flexível, compreensiva. Eu te pergunto, isso continua a existir? Tu acha que as mulheres têm mais vantagem nessa reciclagem, na flexibilidade? Sim, eu não. Primeiro, você acha que faz sentido isso, né? Se uma mulher inflexível ou um homem flexível? Eu acho que isso é uma questão consciencial. A questão de a mulher ser, minha opinião, tá? Faz aí a tua análise. A questão de você estar mulher ou estar homem não tira a condição do traço, né? Então, assim, isso é uma construção também social de que a mulher quer ver uma coisa interessante na própria pedagogia. Né, a professora, aquela coisa da missionária, né, daquele anjo cândido, isso não existe, sabe? Não existe. É uma construção social que, ao meu ver, tem uma intencionalidade muito interessante por trás, né, de que a mulher ela é mais flexível, mais amorosa. Eu realmente não enxergo dessa forma. Conheço personalidades, aí estou falando aqui de mim também, que pode, se quiser, serem muito inflexíveis, né? Com baixa lucidez, com falta de intencionalidade, e homens que são extremamente flexíveis, mais mentais somáticos, mais assim, sabe? Eu não vejo isso ligado à questão de gênero, certo? Não vejo, porque eu entendo, minha opinião, de que isso é um traço consciencial, e consciência não tem sexo. Minha opinião. Não sei se te ajudei. Se não ajudei, fica a dúvida. Também é bom a dúvida. Concordo com você, viu? Acho que é um traço consciencial. Rejane, deixa eu só fazer uma chamada bem rapidamente, que eu gostaria de lembrar, pessoal, que a gente, a partir do dia 12, depois de amanhã, a gente vai ter dar início, né, às tertúlias especiais, que são as tertúlias com 29 verbetes inéditos do professor Valdo Vieira. Então, elas vão acontecer do dia 12 de abril a 10 de maio, e a gente pede que vocês participem ao máximo, porque, obviamente, no caso, de certo modo, infelizmente, mas a gente não pode dizer que é totalmente infelizmente, porque o Zéfiro está por aí, continua, mas, enfim, a gente não vai ter o verbetógrafo aqui para defender. Então, vai ser realmente um debate. E quanto mais pessoas participarem e derem suas opiniões, né, mais rico vai ser. Então, todos convidados, tá? A lista, ela tá divulgada no site da Enciclosapiens, e a gente vai divulgar também a questão do cronograma, porque já foi feito um sorteio na própria Enciclosapiens. Esse sorteio foi, inclusive, gravado, está no YouTube, no Facebook da Enciclosapiens, definindo, então, a ordem dos debates, desses 29 verbetes. Mas eu já posso adiantar para vocês, que eu tenho de cabeça, que o primeiro vai ser o verbete número 1 aqui dessa listagem, que é o assistido insatisfazível. Na verdade, agora, dia 12, né, também eu vou mediar essa tertúlia, porque quinta-feira é um dia que eu medio. E, então é isso, pessoal, todos convidados, tá certo? Vão participar à distância, presencialmente, quem estiver aqui. E, na verdade, também a gente, claro, quer prestigiar esses escritos dele, né? Porque eles já foram publicados na última edição da enciclopédia virtual, virtual não, do DVD do CD-ROM, mas, inclusive, poucas pessoas têm, até porque logo já está esgotado há muito tempo, né? Enfim, e é isso. Então, acho que é uma grande oportunidade da gente revisitar aí essa obra e debater, porque, claro, como sempre, tem conceitos bem avançados, né? Bem
bem bacanas aqui para a gente debater juntos. Dulce, né? esses verbetes ficaram, então, ele escreveu e não foram defendidos, ficaram para serem Fabiana, defendidos. exatamente. Interessante. Ele escreveu Tá. e ele não chegou a defender em tertúlia. Legal. Entendeu? Legal, bacana. São 29. Vamos começar no aniversário dele, né? Porque também foi uma sincronicidade. A gente abriu a agenda da Enciclosapiens para ver que data que daria menos problema para os verbetógrafos que vêm de fora, porque tem alguns que agendam com antecedência e, claro, compram passagem, enfim. Para quem mora aqui é mais fácil, mas para quem vem de viagem complica. E a hora que a gente pegou a agenda, a gente verificou que a partir do dia 11, daria para encaixar, porque tinha pouca gente de fora. Muito Era legal. mais gente de Muito Foz, legal. né? E aí, então, pensamos, bom, então, por que não dia 12? Né? Perfeito. Então, foi isso. Legal. Sincronicidade. E, Quem Dulce, quer falar? eu acho que também é interessante falar que o verbete não teve nenhuma intervenção de revisão, né? Como assim? É que o verbete está como o professor Valdo... Sim, claro, Redigiu. claro. É verbete que ele já enviou foi revisão anterior, né? Que todo verbete dele tinha revisão. O professor Valdo não abria mão de equipe de revisão. Mas é bem lembrado, Nina. O verbete já está pronto, claro, é consolidado. Querem perguntar? Você quer perguntar? Olá, eu sou retardatária, então eu não sei se a pergunta já foi feita, se ela foi feita, daí a gente segue adiante. Mas eu tenho duas perguntas em relação à fatologia, na página 18. A primeira fica na segunda linha, sobre a melancolia intrafísica enquanto resultado da pusilanimidade. Não sei se você já respondeu. Não. Tá. Então, eu gostaria de saber o como é que você faz relação, fiquei pensando aqui, a relação que você faz justamente da melancolia em relação à pusilanimidade. Certo, ótimo. Isso aqui é um exemplo bem objetivo. Depressão, né? A condição da depressão mesmo. Eu tive essa condição e depois de... teve um período da minha vida, assim, sendo bem aberta aqui com vocês, que eu achava que eu era bipolar. Né? Porque eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, mas eu oscilava, né? Oscilava é a palavra mais correta, para extremos de humor. Né? Ora estava totalmente melancólica, deprimida, sim, de estar sorrindo super bem, daqui a pouco está compulsivamente em choro. Mas eu fui ao médico, não tinha nenhuma característica disso, não entendia, não estava na Conscienciologia ainda, né? Não tinha essa percepção, né? Essa autopercepção. E eu tive uma crise de depressão muito séria, que hoje eu consigo fazer uma análise pela questão da proexis mesmo. Eu estava perdendo muito tempo, eu estava insatisfeita, eu não sabia com o quê, porque, né, até o professor Mário fala, e eu tenho isso muito claro, eu acho muito interessante para quem está em crise depressiva neste momento, não gosta de ouvir, mas é etarístico, a depressão tem muito a ver com egoísmo, né? Muito a ver com você estar preocupado com o seu umbigo. E, definitivamente, eu não vi em ninguém, nenhum de nós aqui veio ao mundo a passeio. Então, essa insatisfação, que hoje eu entendo que, na época, não, por isso a depressão, porque se a gente começa a entender isso, você começa a lidar com isso de outra forma. Aqui eu não estou falando que a pessoa com depressão não tenha que buscar um médico, ela tem que ir. Né? Depois de um organismo tão debilitado, há uma necessidade até química para ajudar o cérebro a ele fazer outras sinapses, enfim. A questão dos hormônios mesmo, enfim, tem tanta coisa junto, né? Tem que ir, tem que diagnosticar, tem que tratar direitinho. Mas eu vou citar o meu caso, que, assim, depois que eu comecei a compreender como é que funcionava, essa oscilação de humor não aconteceu mais. Primeiro porque tem a questão dos acoplamentos mesmo, sabe? E como eu já estava numa tendência melancólica, porque estava muito desviada, assim, da proexis, muito trabalhando de uma forma muito a menor, né, do que eu me propunha, né, na condição extrafísica lá, de que eu mesmo sinalizei para mim, e não sabia, não tinha essa lucidez. Então, eu acoplava muito facilmente, assim, tava bem, quando a coisa estava bem, e aí tem tantos traços acontecendo aí junto, que é a questão do perfeccionismo, do script, né, a pessoa que é muito inflexível, né, que ela tem a questão do detalhismo, que é um trafor, mas que, quando exagerado, se torna perfeccionismo, é patológico. Quando a coisa fugia do script, do roteiro, você
Sabe? Você não tem facilidade de lidar com o erro, com a imperfeição, com o que você determinou. Então, aí eu ficava angustiada. Aí, pronto, já virava... esse autoassédio já era a porta para heteroassédio. E aí era problemático mesmo, assim, de você chorar e de perder a razão, o sentido da vida, a coisa foi bem caótica. Mas foi interessante, porque foi um baita laboratório. Eu digo assim que a gente reconhece muita coisa aí, né? Então, bem isso, a questão da depressão. Agora, que você começa a entender que tem a multidimensionalidade, que ela atua, de que você está ali, né? De que hoje, por exemplo, né, às vezes eu estou lá, super bem-humorada, esse meu jeito de ser, tá, daqui a pouco muda o padrão. Antigamente, quando mudava o padrão, já conhecendo a Conscienciologia, opa, é assédio. Eu já ficava dramatizando o negócio. Opa, mas peraí, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu disse? Hoje, peraí, eu faço esse diálogo. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Mudei de humor, reconheço, porque eu já reconheço meu padrão. Certo? Por isso que eu consigo fazer o contraponto, né? Por isso que eu consigo perceber que mudou. Vamos lá, é assistência, vem a questão do mapeamento das sinaléticas, né? É assistência, é assédio, e o meu entendimento de que assédio também é uma assistência a ser feita, a coisa mudou totalmente, totalmente. Então, nessa questão aqui da melancolia intrafísica, é a depressão mesmo, né? De você reconhecer que está menos, né, de que você está lá na síndrome de Hamster, gastando muita energia e não saindo do lugar, há uma insatisfação, porque a consciência se acusa, ela sabe que... Olha, e aí eu vou usar uma expressão, tem frases de professores que a gente grava, e aquelas são tão tarísticas para a gente. Então, o professor Mário uma vez falou para mim, assim, ó, bem no início lá, que eu também sou muito grata a ele, olha, Rejane, antes tarde que muito tarde, mas é um gargalo que você vai ter que passar. E eu tenho o traço eu sou uma pessoa determinada. Vamos lá, vamos trabalhar. Né? Então, isso foi sendo aliviado. Né? Uhum. A pusilanimidade seria, então, no caso da falta de exercício da sua vontade específica. Isso, ficar marcando o passo, né? Fica lá. Né? Uhum. Tá, posso mais uma? Rapidinho. Aí, na terceira linha, também de cima para baixo, a gentileza opinística. O que você quis dizer com gentileza opinística? Isso eu já respondi, mas eu rapidamente, para não ser gentil com você, eu vou responder que essa questão de você dar a sua opinião, a sua ideia de uma maneira gentil, não para seduzir, né? Não para manipular, né? De você usar a sua elegância, de você usar a sua acuidade, de você usar todo assim, né? Você saber do que você está fazendo e por que você está fazendo, e a sua intencionalidade. Né? A gentileza opinística é isso, de você acolher. Né? E eu comentei também na resposta anterior que quando, às vezes, a pessoa pede a tua opinião. Né? Isso não é muito raro, não é muito incomum, aliás. Né? E, às vezes, a pessoa não pede, mas ela está pedindo de uma certa forma. Aí você fica, até que ponto? Né? Então, às vezes, você, olha só, você quer saber o que eu penso? Mas é o que eu penso, não quer dizer que é o que é correto. Veja aí com você. Mas de um jeito legal, né? De um jeito às vezes as pessoas são muito ostensivas, né? No manifestar a opinião, principalmente se ela diverge, né? E tem uma característica que eu lembro muito, quando a gente começa a estudar e aquilo faz muito sentido, a Conscienciologia começa a fazer muito sentido, aquilo faz tão bem para a gente que a gente quer que o outro vá naquela vibe, sabe? De qualquer forma. E, poxa, não é assim. Não foi assim comigo, por que eu quero fazer assim com os outros, né? Tive toda aí uma tranquilidade dos amparadores, né? Intra e extrafísico. Mas até tem uma boa intencionalidade, que você quer que o outro também possa, né, sair daquilo, que ele possa experimentar aquilo que você está vivenciando, que te ajudou, que está te colocando num patamar mais maduro. Mas, tempo ao tempo, cada um tem a sua história, a sua para-história, né? Ok, obrigada. Rejane, eu só peço que você tente ser mais breve daqui para frente, que a gente tem muitas perguntas aí, para ver se a gente atende todo mundo, tá bom? Agora, aqui na mitologia, lá na página 19, ela diz assim, na minha perspectiva, dos 3 mitos apresentados, o pior é o mito da pensenidade secreta. A certeza de que os pensamentos não são secretos pode ser o start para a pensenidade equilibrada? O que você acha? Você concorda com isso? Concordo. É isso mesmo. Não existe pensenidade secreta, ninguém saber, mas você sabe. Né? Então, não tem outro jeito. É um mito, não existe. E se você pensa que todo mundo, que não é secreto, de fato, a sua postura vai mudando. É igual aquela história do sensor, né, da câmera, a pessoa muda o comportamento.
Aconteceu um exemplo muito interessante há pouco tempo comigo, e eu vinha pensando, né? Nossa, eu pisei na bola, foi, né? E faz aí mais de um mês, mais ou menos, essa situação. E eu lembro que eu vim conversando. Falei, pô, mas eu acho que a pessoa, ela não percebeu que foi mal ali, né? Aí, o Amparo, muito legal, muito... Gente, vou dizer, minha querida, mas você sabe, né? Mas você sabe. Então, fica a dica. Hashtag fica a dica. Agora, ela faz uma sugestão, também é de Portugal, né? Que ela diz assim: eu entendo que a flexibilização da autopensenidade visa a holomaturescência pessoal. Assim sendo, não seria o caso de acrescentar a holomaturologia na interdisciplinologia? Interessante. Achei interessante também. Se você concordar. Não, acho que tem tudo a ver. Excelente, obrigada. Perfeito. Obrigada aí, nossa. Valeu a contribuição. Agora, lá na Pensenologia, pergunta de São Paulo. Ele pergunta o que caracteriza o polimento autopensênico. O polimento é bem isso, né? Vamos pensar na expressão, né? No conceito de polir. Você vai lapidando, você vai limpando, né? Não tem muitas... É isso, você vai limpando. Né? Burilamento, você vai filtrando, você vai limpando. Aí pode usar diversos sinônimos para polimento, né? Você vai lá, se for pensar numa joia, você vai lapidando. Agora, não sei pronunciar esse nome, tá? Mas é sobre a teoria do pensar do psicanalista britânico Wilfred Bion. Wilfred Bion? Isso. Bion? Bom, eu trouxe o Bion, ele é estudado também na pedagogia, né? Antes de mais nada, porque ele fala da teoria do pensar. Então, é no tema. Ok. E esse psicanalista, eu achei, quando eu voltei a leitura por ele, não sou entendedora, né, mas já conhecia, eu achei ótimo, porque eu até comentei com meu marido, às vezes a ciência traz umas questões que a gente vê na Conscienciologia, mas é claro que eles vêm pelo viés da intrafísico, né? Mas ele traz basicamente que pensar surge como uma estratégia para lidar com a frustração. Né? Que isso era uma questão que ia colocar. A pessoa inflexível, ela geralmente vive frustrada, porque ela não tem controle sobre tudo, obviamente vai ter frustração. Por ela mesma, dela mesma, né? Assim, autofrustração e heterofrustração. E o Bion, ele traz isso, né? Ele até coloca, como ele é freudiano, ele coloca a questão de... Ele usa ali um termo do seio não existente, do seio mal, né, que os psicanalistas eles usam esses termos, né, e que uma criança, por exemplo, para ser bem breve, que eu acho bem interessante, uma criança quando não tem um seio, né, o lactante, né, quando não tem um seio, o que ele chama também de protopensamento, né, o início do pensamento mesmo. Mas é uma vasta teoria, vale a pena estudar isso aí, pessoal que tem interesse de dar uma olhadinha, a mais a miúde, assim. Mas ele traz que quando a criança não tem um seio, ela já tem uma frustração. Né, o que ele chama de... E aí, diante dessa frustração, ele é tomado pelo ódio, daí a questão psicossomática, né, a questão do psicossoma mesmo, e que se ele não souber lidar, bem falando assim, bem rapidamente, se ele não souber lidar com o ódio, ele vai ficar com isso e vai criar patologias. Então, o que ele até chama, né, é uma função, que ele usa o termo da matemática mesmo, uma função, o elemento alfa, que é quando você não tem o seio, e o bebê, né, não tem o seio e se frustra, mas ele consegue criar sinapses, quando começam os pensamentos para lidar com aquela frustração, ele sai da condição patológica, né? Ele começa a lidar com um pensamento diferente. É o elemento alfa, que ele chamava. E quando você não consegue, ou seja, no nosso caso, né, na Conscienciologia que a gente comenta aqui, quando você fica em cima só dos sentimentos ruins, das emoções patológicas, você acaba criando algum tipo de psicopatia. É isso. Ok, agora dois teletertulianos estão perguntando sobre o paradoxo de o menos poder ser mais. Isso foi respondido, né? Pois é, mas tem mais dois, na verdade tem três perguntando. Você quer complementar alguma coisa? É o que a gente conversou lá no início, né? Bastidores. Né? Você tem que se perguntar que, nesse momento, você...
Estrategicamente, novamente, frase enfática, ela está lá para isso, né? É estratégia evolutiva mesmo, de amadurecimento. Você precisa ser... Aparentemente, o menos intrafísico não aparece, está lá, está menos, mas muito pelo contrário, né? Você tem que ter a noção de que, às vezes, é muito importante você ceder a vez. Para a gente trabalhar novas lideranças, você tem que ser exemplo de liderança, mas deixar que o outro assuma, ir para os bastidores, deixar que o outro vá para o holofote, né? Deixar que o outro se evidencie. Importante é o trabalho que você está feito, porque, e eu repito novamente, né, que eu acho que o grande lance de você trabalhar com a questão multidimensional é que o reconhecimento é extrafísico. Ponto. Né? E é um exercício da personalidade inflexível, do perfeccionismo, que tem uma liderança, como você comentou, né? No início é inegável, nós fomos e somos líderes, mas... Eu queria aproveitar essa informação, que a gente, né, que estuda um pouco de liderança, vê até mesmo a ideia que o professor Valdo deu como exemplo. Ele falava que tinha uma empresa e que ele, à distância, com o telefonema, ele fazia algumas perguntas, ele já sabia se a empresa está funcionando corretamente ou não. Então, o que ele demonstrava? Ele falava o seguinte: a melhor liderança numa empresa, ele dava exemplo da empresa, mas isso você pode pegar para todas as áreas, né? É quando o líder, ele não aparece, que é aquilo que você trouxe. Quer dizer, as pessoas, os liderados, eles têm uma autonomia, eles conseguem ser criativos, eles conseguem resolver situações, ou seja, funcionam sem estar lá o líder. Quando você tem o contrário, que ali só funciona, imagina qualquer centro educacional, se saiu o líder e nada funciona, ele não está sendo adequado dentro dessa flexibilização da liderança. Perfeito no lance. Bem isso, exatamente isso, né? O bom líder é aquele que ajuda a motivar novos líderes, né? Uma questão interessante que você estava falando, eu lembrei, por exemplo, eu questiono muito as diversas reuniões, a intencionalidade de diversas reuniões, e em todos os segmentos das nossas vidas, né? Às vezes eu fico me questionando se a reunião é para mostrar que tem alguém com autoridade, porque definitivamente você pode ser líder fazendo um trabalho de bastidores, né, deixando tudo, no termo empresarial, azeitado, a máquina azeitada, né? Simples assim. Às vezes eu me questiono, mas essa reunião, qual é a intencionalidade? Que não estou dizendo que não é para fazer, ou que não tem funcionalidade. Mas, às vezes, tenho a sensação de que algumas reuniões é para dizer, ó, eu mando aqui. Né? Eu quero, se vocês não lembram desde a semana passada, eu quero lembrar de novo essa semana, que eu mando aqui. Né? Eu realmente começo a questionar. Eu participo, como dizia o professor Valdo, abençoo todo mundo, mas eu não perco a minha criticidade sobre. Ótimo, perfeito. Agora, pergunta de Curitiba. Lá na pensenologia, quais são as suas dicas para o desapego da autopensenidade anacrônica, empedernida, granítica, já existente há séculos na paragenética? Como desconstruir o que já é bem sólido e conhecido em termos pensênicos? Isso é um mega desafio mesmo. Primeiro, você tem que, né? Faz aí a sua análise. Porque a para-história de cada um é diferente. O que pesa para mim pode não pesar tanto para outra pessoa. Mas eu compreendo que é uma condição muito difícil. Às vezes, você tem uma necessidade... a gente conversa muito, né, entre todos nós aqui, assim, a pessoa foi da realeza. Aí parece que você percebe que há um certo prazer, né? Sim. Há um certo prazer naquilo. A pessoa diz, não, mas eu quero receber. Eu estou aqui colocando um exemplo. Enfim, trazendo uma... Tem um orgulho monárquico. Não, mas eu estou reciclando. Porque assim, a verdade também é que a gente passou por tantas coisas, a gente também acumulou coisas boas, né? Trafores. Então, não é tudo, eu brinco que não é, né, como o pessoal usa comumente, dar banho no bebê, jogar água e beber fora. A gente tem que fazer aí um mapeamento. Mas tem um certo prazer naquilo, né? E, de uma certa forma, a pessoa procura manter aquele padrão. Mesmo ela dizendo, tem uma dissonância, mesmo ela dizendo que quer reciclar, né, de que fez muita besteira no passado, tal. Ok, a pessoa não precisa dizer nada para ninguém. Ela só tem que entrar em contato com ela mesma e pensar, por que eu estou querendo manter isso? Né? Aí tem um professor, o Max mesmo, que escreveu a Síndrome do Ostracismo, né? Por que eu ainda quero manter essa evidência? Realmente, assim, o que a pessoa coloca é fato. Não é simples.
não é da noite para o dia. É um conflito íntimo, né, porque você tem que abrir mão para uma nova consciência agora, que está vivenciando um outro tempo, até mesmo a maneira que você veste, a maneira que você fala. Então, assim, eu uso como técnicas, assim, dar uma descontraída na roupa, de vez em quando. Eu gosto, né, gosto de algumas coisas. Não é se relaxado, né, como, não sei se o pessoal aqui usa o termo relaxado, assim, né, mas pondera aí o que está vendo, né? Assim, você às vezes gosta. Eu fico pensando, tem pessoas que têm ainda, né? Eu me coloco em algumas situações disso, eu fico pensando, mas por quê? Como é difícil, né? Como é difícil. E hoje quando eu coloquei ali a questão da gratidão à minha família, esse grupo Karma mais próximo, né? E esse primeiro laboratório consciencial, eu tenho assim muita tranquilidade em perceber que aquilo tudo me proporcionou reciclagens. Todo aquele ambiente que eu venho de uma família que é uma família bastante simples, né, de que eu tive que batalhar bastante. Eu sou a caçula da turma, né? Então, imagina, os meus pais, quando a minha mãe aí me teve, né, tal, eles brincam mesmo, eu não podia mais contigo porque eu estava cansado já, né? Mas eu sempre fui assim de vamos correr atrás. Eu entendo perfeitamente, né? E até eu estava pensando sobre isso, por exemplo, não querendo me estender muito, que eu era a pessoa que dizia que na brincadeira da casinha, onde todas as amigas brigavam por quem ia cuidar do bebê e quem ia cozinhar, eu dizer, ok, eu vou trabalhar. Ok, eu vou estudar. Eu acho que isso foi um ponto. Eu acho que eu fiz aí uma cláusula comigo mesma para dizer, vamos sair dessa, né? Então, de fato, não é simples, mas é necessário. É necessário. Vamos pegar o que é bom e utilizar para ampliar, para melhorar. E aquilo que não presta, como diria o Valdo, não presta. Ponto. Eu lembrei de um coloquialismo que ele usava para a pessoa relaxada. Ele falava xexelenta. Xexelenta, mulambenta. Xexelenta. Brincava muito com isso. Xexelenta. Agora, Rejane, na pensinologia, nosso amigo lá de Ribeirão Preto, 8ª linha, página 17. Por favor, detalhar a acuidade na abordagem pensênica amparadora. Você já comentou? Não. De certa forma, ele veio aí, né? Eu comentei da questão do amparo aí, trabalhando... Colocar na posição de amparador. Isso. E a acuidade na abordagem pensênica, amparadora, na realidade, é uma gratidão que eu tenho muito a essa equipe, né? Que eu percebo que hora muda, né? Mas eu sou de uma gratidão tamanha, e eles sabem disso. Mesmo eu conversei com a Nina ontem, às vezes, quando leva uns para-pedalas, sabe? Assim, mas porque quando a intencionalidade é boa, você se sente bem até com a bronca que você leva. Assim, você é cabeça dura, né? Então, essa cuidado, essa sutileza, esse cuidado que a equipe extrafísica tem, né, com você, e de que é bem isso, não passa a mão na sua cabeça, fortalece. Né? Você não tem meio termo, não. Bora trabalhar. Né? Vamos lá, vamos junto. Mas com toda a diplomacia, com toda a compreensão do que eu percebo assim que muitas vezes eu tenho ali uma interferência muito assistencial de que agora não é o momento, né? Porque eu penso que amparador nenhum quer que alguém esteja traumatizado com alguma coisa. Então, sim, eu sou muito grata e essa acuidade, né, é nesse sentido também. Agora, também na pensinologia, ele pede para você comentar na 9ª linha sobre o desbravamento neopensênico. Então, tem a ver com a pergunta anterior, que eu acho que foi de Curitiba. Você tem que ter coragem. Sabe, coragem para evoluir? É isso. Você tem que ter coragem, tem que ter desbravamento, né? Bem no sentido da palavra mesmo. Você, vou começar a abrir novas trincheiras. Né? O que é anacrônico passou. Se um dia foi bom, foi. Pega o que é bom e continua. Esse desbravamento mesmo, essa coragem, né? Essa vontade de construir alguma coisa nova. Né? Nesse sentido, professora. Agora, Rejane, na fatologia, na 3ª linha, ele quer saber como você diferencia na prática o perfeccionismo atravancador das oportunidades evolutivas e o detalhismo cosmoético com exaustividade. Sim. O perfeccionismo tem muito a ver com a questão da autoimagem também, né? E como eu comentei anteriormente, o detalhismo é positivo.
né? Você ser detalhista, observar, cuidar das nuances, né? Uma intencionalidade sadia. Agora, quando você deseja que tudo seja perfeito, não vai, porque não é. Não existe isso. É um mito lá também, né, da perfeição. Não existe. Então, você fica, às vezes, ali um tempo todo perdendo uma energia, perdendo tanto tempo, querendo que o momento seja perfeito, que as pessoas sejam perfeitas, que todo mundo te compreenda, sabe, que o mundo seja perfeito. Isso não existe, né? E ele atravanca mesmo. Então, você abre mão disso, você não vai deixar de ser detalhista, exaustiva, análise, mas com muita leveza, né? E com um objetivo claro também, né? Com objetivo claro, é para crescer, é para melhorar, certo? Senão você vai ficar ali, esperando o momento ideal, a perfeição, que não existe. Não que eu saiba. Agora, ele pergunta também sobre a extroversão profilática, ali na 5ª linha, de baixo para cima. Se você poderia dar algum exemplo, o que seria isso? Essa questão mesmo, eu comentei da introspecção, da necessidade de voltar, né? E a extroversão é de você ser uma pessoa assim, bem-humorada mesmo, né? Profilática porque faz limpeza, né? Quando a coisa está tudo muito assim, está tudo muito reativo, inclusive você, quando você entra com bom humor, e eu até quero dizer aqui que tem uma música do Frejá que diz que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Eu acho ótimo, porque não é para banalizar. Eu acho, né, essa frase sempre me toca muito. Porque não é para banalizar, não é que tudo vai virar piada. Sabe, quando a coisa fica assim, a pessoa está chutando para baixo, né? Ela está jogando lá para baixo, está banalizando, não está dando a devida importância. Mas é você usar bom humor para desassediar, autodesassediar, heterodesassediar, para compreender, para fazer rapport com o amparo, né? Porque eu penso, e para mim isso funciona na prática mesmo, assim, vamos lá, e aí, gente, o que está pegando? Até o termo que você usa, porque o que é? O que está pegando? Mas definitivamente não é fazer piada com tudo, mas é entender as coisas de uma forma mais leve. Às vezes o bom humor, a piada desarma, né? Nossa, uma bomba, né? Impressionante. Você chega, às vezes você nem fala nada, mas você chega tão bem-humorada que você, opa, o negócio, né? É legal, legal. Agora, a pergunta da Suécia. Na trinomiologia, página 19, você poderia explicar esse trinômio introspecção, reflexão e extroversão? Bem isso, né? Para mim isso funciona, né? Introspecto, como eu dei o exemplo ali, eu trago para mim, antes de qualquer manifestação, né, para fora, aí vamos colocar assim, eu introspecto, eu reflito e aí faço a introspecção, aí vem para fora, né? E isso é interessante porque para tirar a questão da passionalidade, sabe, a pessoa que fala, não é ser uma pessoa fria e calculista no sentido pejorativo, mas você precisa, sim, no momento ser frio e pensar, né? Então, trazer para você, refletir e depois aí, exteriorizar isso, trazer isso, né, para fora, levar para fora. É fundamental, porque senão a gente vai ficar o tempo todo, né, fazendo as coisas de uma maneira muito impensada. Agora, na numerologia, na página 18, o megafoco na flexibilidade perceptiva. Você poderia ampliar? Pergunta de Campinas. Tá, megafoco na flexibilidade perceptiva. Sim. De você flexibilizar também as suas percepções, né? Já não sair de imediato fazendo as suas análise. Isso, também, exatamente, sem já ser preconceituoso, sabe, já querer botar um juízo de valor em tudo, né? Tem uma percepção, seja ela uma para-percepção, analisa, novamente, olha lá, né? Introspecta, faz a reflexão, pensa, né? É nesse sentido mesmo. Agora, perguntas de Goiás, Caldas Novas. Ele diz assim, em função dos aspectos genéticos e paragenéticos, tenho a tendência a ficar na sisudez. Sisudez. Ele é sisudo. Tal comportamento, mesclado com ectoplasmia, gera climas pesados nos ambientes devido à rigidez autopensênica. Você poderia comentar? Olha, é tão difícil, né? Porque é você, né? É você, tem análise aí. Eu acho que pode ajudar,
né? Posso comentar no sentido do meu exemplo, né? Da minha vivência. Não sei como é que é para você. Mas, se você já percebeu que essa rigidez traz essa questão mais sisuda, que complica o ambiente, né? Ainda mais com a questão da ectoplasmia, que aí vira um problema mesmo, né? Vamos testar o bom humor, porque tem isso, né? Flexibilizar e vamos testar essa outra possibilidade em mim. De início, eu posso te dizer uma coisa, né? Por experiência própria. Às vezes, a gente tem que assumir alguma postura que, de início, ela não parece muito natural, né? É meio forçada mesmo, mas é estratégica. É meio forçada. Por exemplo, né? Eu sou bastante comunicativa. Ter que segurar um pouco, para mim, não é uma coisa natural, mas eu já faço. Tem que introspectar, vamos introspectar. Tem que não falar, ok. Tem que objetivar, ok. Sou grata a tanta gente por isso, né? Por esse feedback. E vamos tentar, talvez, uma possibilidade, vamos usar o bom humor, né? Mas, pode dizer, mas eu não sou bem-humorado. Vamos testar essa nova personalidade, quem sabe, esse novo traço. Vamos ver se faz sentido, vamos ver se ajuda, vamos ver se dá leveza, vamos ver se dá fluidez para o parapsiquismo, para a questão da ectoplasmia, aí trabalhar com assistência, né? Definitivamente, se você já percebeu o traço e percebe que isso criou problema, é um problema, tem que ter uma estratégia para sair dele, né? Para reciclá-lo. E como você trouxe a questão de ser sisudo, fechado, eu sugiro aí lançar a mão do bom humor. Pode ser que dê certo. Faça a sua experiência. Agora, na parafatologia, na segunda linha, a maturação do autoparapsiquismo enquanto fonte de identificação consciencial. Você poderia falar da relação entre a maturação do parapsiquismo e essa identificação? Pergunta de Porto Alegre. Sim, é que como eu comentei anteriormente, dessa identidade consciencial sua, né? E o parapsiquismo, a projetabilidade lúcida, né? Esse rapport com o amparo, tudo isso faz com que você entre em contato com a sua real identidade, né? A identidade ali de consciência, né? Que você é, da consciência extrafísica que você é. É isso. Agora, você podia comentar lá na tecnologia sobre a técnica da autorreestruturação pensênica? Página 18. A autorreestruturação pensênica é isso mesmo, né? Na condição de você flexibiliza, mas quando você flexibiliza, você tem que saber para que lado você vai, né? E o tempo todo você vai construindo, né, novas possibilidades. Basicamente é isso. Então, quando eu comento aqui, né, da técnica, por exemplo, do diálogo, é para trazer essa possibilidade. Ok, isso não funcionou, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu vou fazer diferente? O que eu vou construir em cima disso, porque isso já não serve mais, né? O que eu posso fazer? Vou testar, eu lanço sempre os desafios para mim, vamos testar, vamos ver se isso dá mais certo, vamos ver se isso é mais assistencial, se é mais homeostático. É isso, né? O tempo todo é bem isso, na construção mesmo. Agora, você... pergunta de Ribeirão Preto também. Você poderia comentar sobre as suas vivências pessoais quanto à paradidática amparadora? Olha, teria um dia inteiro, uma vida inteira para comentar. Intrafísica, né? Mas, assim, é o tempo todo, né? Ela pede bem a questão do meu exemplo, né? A vida aí como ela é. Né, essa vida intrafísica como ela é, e as percepções que a gente tem. Quando eu comecei a desdramatizar o parapsiquismo, isso é muito importante, por isso que é interessante a gente vivenciá-lo, né? E que eu afinei a sintonia com o amparo, o tempo todo, e por isso eu digo a gratidão, eu não tenho interferência, faça isso, faça aquilo, porque a gente sabe que isso não seria um amparador, né? Mas, assim, é uma conversa, um diálogo mental tão interessante. E, às vezes, sabe, coisas bem concretas. Um exemplo bem interessante que eu lembrei agora, trazendo a questão da flexibilização. Quando eu estava vindo para cá, antes de vir para cá, a gente estava tendo uma reunião lá no CEA, e uma amiga perguntou assim, Regiane, você sabe quem é que vai ser a mediadora da sua tertúlia? Aí eu pensei, não sei. E aí eu pensei, eu vou perguntar lá, vou mandar o pessoal. Eu disse, e na hora de ser, tipo, né? Você é boba, menina, sabe assim? É bem isso mesmo, né? Bem assim, desdramatizado. É ombro a ombro. Você é boba. Por quê? Porque o trabalho não importa.
Não importa, né? E aí eu relaxei. Você entendi? Nossa, às vezes você dá aquela vergonha, né? Assim, porque está tão óbvio, mas você... Aí, tá bom. E o tempo todo o amparo nesse sentido, tá bom, menina, não precisa disso. Né? Coisas assim tão interessantes no dia a dia, insights, né, que você tem, que você, na hora, está com baixa lucidez, ou já está pensando sobre aquilo, e vem um amparo e confirma. Né? Então, assim, mas, para isso tudo, você precisa desenvolver um parapsiquismo desdramatizado, entender que o amparador está ali lado a lado mesmo. Eu vejo isso, é muito real para mim. Né? Assim, não tem nada de né, um dogmatismo nessa relação. Viu, Regiane, com base até nessa resposta que você deu anteriormente, e seguindo um pouco essa linha que você está trazendo, do rapaz que está sesudo com relação às energias, perguntar para ele se ele é professor de Conscienciologia. Boa. Não é? Porque você, como PO, você sabe que a sala de aula é para quebrar para quebrar essa sisudez. E a gente vê que justamente aquilo que a gente estava conversando sobre a postura do amparador, de nós não estarmos lá do assediador, o amparador, ele é acolhedor. Então, quer dizer, como que... Faça essa pergunta, né? Tipo, quando eu estou sisudo com as minhas energias e mexendo com a ectoplasta, eu estou mais favorável ao assediador ou ao amparador? Responda e faça seu esforço. É por isso que eu comentei que a ectoplasmia, nesse momento, vira um problema se você não entende, né, como é que funciona isso. Acho que é bem isso mesmo, é ferramenta. A docência, o voluntariado conscienciológico é ferramenta, não tenho dúvida. Perfeito, ótimo. Ô, Rejane, olha, pergunta de Fortaleza. Ela pergunta assim, quando a rigidez pensênica conduz à depressão, a frustração, a sensação de impotência, o desafeto, são características de uma pessoa rígida? O que você acha? São características, né? Primeiro, a questão da frustração, como a gente comentou bem, né? A depressão é você querer muito para si. A depressão tem muito a ver, no meu caso, né, com um desvio de PROEX, ou não vou nem dizer um desvio de PROEX, né? Eu vou dizer que uma letargia na PROEX, né? E isso ficava me acusando o tempo todo, eu comigo mesma. Eu não vou jogar a bola para assediador, porque aí, no caso, eu sabia, né? Eu tinha lá, no fundo, é claro que aí você abre a porta para o assédio, essa condição. Mas são traços, sim, de pessoas que são muito rígidas, pouco flexíveis, né? Eu até comento, eu penso, né, na realidade, que a gente com essa rigidez, a gente acarreta um monte de questões holossomáticas mesmo. Né? Então, essa rigidez vem pela questão mental somática, um PEN muito rígido, muito inflexível, muito perfeccionista, né? Um sentimento de menos-valia, às vezes, né, também vem junto disso. Então, né, ali no 100, aquele sentimento de frustração, de decepção, né? Energia, né, nesse sentido também, essa questão fica muito rígida, inclusive com um rapport com o amparo. Né? Como é que, dentro da questão parapsíquica, da questão multidimensional, você quer controlar tudo? Isso não funciona, não vai, não tem jeito. Digo, assim, com a maior clareza, não tem jeito. Quando você quer controlar tudo, não tem jeito, a coisa não flui. E o soma acarreta isso também. Né? Então, assim, uma gastrite, até uma disfunção mesmo hormonal pode acontecer em detrimento de uma rigidez, de uma inflexibilidade autopensênica. E essa questão da frustração é bem comum, né? Porque a pessoa cria uma expectativa dentro do modelo que ela acha que é o ideal. É se fadar a tristeza sempre, né, professora? Porque definitivamente não vai haver perfeição. E você projeta, às vezes, no outro uma perfeição. Você projeta que o outro vai agir daquele jeito, vai pensar daquele jeito. Não vai funcionar. Né? É besteira. Regiane, você deixou bem claro durante toda a tua explicação a questão do posicionamento. Eu achei muito interessante que você trouxe aqui na página 20, na taxologia, os 3 padrões pensênicos, que é o assistencial, o autêntico e o pacífico. Exatamente. Eu achei muito bacana essa tríade aí. Exatamente. Né? Legal. Acho que o autêntico entraria junto que você trouxe do posicionamento, autêntico e posicionado. Isso, né? Exato. Você não vai deixar de ser uma pessoa autêntica, não, eu vou flexibilizar, mas você vai para o extremo, né? Não é bem isso que eu estou pensando, não é bem isso que eu estou sentindo, mas eu vou fazer de conta que eu sou
uma boazinha. Não, olha, eu tenho essa percepção. Vamos pensar sobre isso. Novamente, a questão da intencionalidade, né, trazendo... É o balizador mesmo, né, da nossa manifestação. Eu quero só demonstrar ali que eu tenho autoridade, que eu tenho a razão, ou eu estou a fim de ajudar mesmo, né? Então, e isso não vai acontecer, isso não vai deixar que você perca a sua identidade consciencial, a sua autenticidade consciencial. Ok, obrigada. Você sabe que tem uma pergunta aqui sobre essa taxologia, vamos encerrar então com ela. Ele pergunta se você tem alguma casuística, qual é a sua casuística pessoal sobre essa taxologia. Você já comentou bastante sobre a assistencialidade, né? Sim, você, por exemplo, na questão de ser assistencial, exatamente como você quer ser assistencial, né? Você quer jogar para todo mundo aí a sua, por mais bem intencionado que você esteja, você quer ajudar de qualquer forma? Não, eu quero ajudar, né? Eu quero ser assistencial, mas a pessoa não quer. Olha o livre-arbítrio do outro, né? Olha quando o outro te dá o limite e você ainda insiste, né? Então, o reconhecimento de uma assistencialidade sadia, madura, a questão da autenticidade que eu acabei de responder para a professora, né, de você não perder a sua identidade, você ter ali a sua real identidade, né, na autenticidade da sua manifestação. E ser pacífico, né? Não adianta você querer brigar, né? Você, às vezes, precisa se posicionar de uma maneira mais firme. Mas é muito claro, para mim, é muito claro, eu vejo isso em quantos cursos que eu faço, né, que às vezes o professor é rígido, né? Eu brinco com o Mário, eu digo, o Mário, todo mundo conhece o professor Mário, né? Mas ele é extremamente assistencial, porque você, pelo menos comigo, né, eu vou dizer da minha experiência, assertivo, assistencial, daquele jeitinho Mário de ser, eu brinco, né? Mas você percebe a intencionalidade da pessoa, ó, sai dessa. Sai. Então, não é que você não está brigando, você não está na guerra, você não está ali defendendo nada, você está sendo pacífico, né? Se manifestando de maneira que você possa ser assistencial, que você possa ficar bem e deixar todo mundo bem, e deixar todo mundo bem e ajudar com que cada um faça a sua caminhada, né? Nesse sentido. Realmente é impensável, né? Uma autoflexibilidade, uma flexibilidade autopensênica conjugada com beligerância. Não tem, não dá, né? Não tem. Como é que funciona isso? Não dá, não combina. Bem colocado, tá, Rejane? Obrigada. Tá ótimo, então. A gente agradece muito. Eu que agradeço. Aguardamos os próximos. Sim, virão. Pessoal, a gente agradece muito também a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, a nossa equipe aqui do Tertuliário. E vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada, professora Dulce. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 14 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 41 perguntas online. E hoje faremos 5 convites. O André Chataloff, concurso de campo Pangrafologia Verbetológica. A Fabiana Cerato, concurso Autocosmoética e Proexis. O Marcelo Silva, concurso Teáticas da Mega Fraternidade. A Rosane Amadori, concurso de Projeciologia à Distância. E a Isabel Conceição, concurso Bolsões Holopensênicos. Olá a todos e todas. Em nome da Enciclosapiens, estamos aqui para divulgar o curso de campo Pangrafologia Verbetográfica. Então, o que significa esse curso? Ele trabalha a pangrafia. A pangrafia é o emprego simultâneo de todas as modalidades de parapercepções possíveis no registro polifenomênico, multímodo, multidimensional, abrangente e sofisticado das ideias, das verdades relativas de ponta. Essa é uma frase do professor Valdo. E, através do autoesforço, a pessoa consegue atingir a pangrafia, que é justamente devido à dedicação lúcida dela, interessada em fazer ali a escrita, no caso aqui um verbete, assim que seja. Por isso nós temos esse curso da Enciclosapiens que tem os campos bioenergéticos, no qual ele vai fazer uma reflexão no colchonete, vai ser energizado, vai passar um período ali, aí depois ele vai para uma mesa onde, com caneta e papel, vai fazer ali anotações, os apontamentos das suas ideias. Posteriormente, vai fazer ali a digitação, e aí vai ter um debate com a equipe, com todo mundo que participou do campo. Então, é uma grande oportunidade, é um ambiente favorável para a pesquisa, vai acontecer no dia 25 e 27 de maio, então estamos aí um pouquinho mais do que um mês,
Vai ser a 5ª edição deste curso. Para mais informações, você procure www.enciclosapiens.org ou entre em contato aqui mesmo com a recepção do SEAEC, já que a Enciclosapiens fica aqui. O evento em si acontecerá no Hotel Mabu Interlúdio, ao lado do SEAEC, ok? Então, estejam convidados. Gaúchos e gaúchas, colegas e amigos de Porto Alegre, refletir sobre o que fazemos, desde amarrar um par de sapatos, escovar os dentes, conversar, trabalhar e vivenciar e interactuar faz toda a diferença. A falta de reflexão gera desconfiança alheia e gera posturas superficiais. Nós estamos aqui para convidar vocês para, em Porto Alegre, dia 14 e 15 de abril, sábado e domingo, agora, final de semana que vem, participar com a gente do curso Autocosmoética e Proex. É uma parceria entre a Apex e a Cosmoetos. E dentre os vários objetivos do curso, justamente o ponto principal é entender o que é a cosmoética para nós, no nosso dia a dia, como a gente aplica em relação à nossa programação de vida, muito a ver com o que foi comentado aqui na tertúlia, o aspecto da mudança de pensamento, de como a gente se relaciona com os demais, identificar a influência da qualidade da cosmoética pessoal na própria Proex, compreender quais são os pontos cegos da nossa cosmoética e dificuldades do alcance do completismo existencial e, finalmente, apresentar técnicas para que a gente possa fazer a nossa própria autorreeducação cosmoética e dinamizar o cumprimento da nossa programação de vida. Não perca esta oportunidade, é uma oportunidade única, onde a Cosmoetos vai estar se dirigindo até Porto Alegre. Para mais informações e inscrições, ligue para nós, 051 999 74 11 15. Repetindo uma vez mais, 051 999 74 11 15. Aguardamos todos vocês, final de semana que vem. Até lá. Olá a todos, boa tarde. Nós estamos aqui para convidá-los a participar do curso Teáticas da Mega Fraternidade. Esse que é um curso que é ministrado por 2 EPICONs. Eu serei um dos EPICONs desse curso, junto com a professora Cristina Aracaque. Ele vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, dia 14 e 15 de abril. E o curso ele tem como objetivo favorecer e otimizar um ambiente para que a pessoa possa refletir dentro de um alopensene muito favorável a respeito do para-direito e também da mega fraternidade. E com isso ela possa atingir alguns dos objetivos que nós temos para o curso, que é qualificar as suas relações interpessoais, melhorar as condutas anticonflitivas e tornando-se uma pessoa mais pacífica, desenvolver o olhar de fraternidade, que vai fazer diferença no seu dia a dia, olhar qualquer situação que você vivencia, e também dinamizar o holopensene da intercompreensão, porque é a partir da intercompreensão que nós nos colocamos no lugar do outro e podemos começar a ter um sentimento mais no sentido ou próximo da mega fraternidade. Então é um curso sem pré-requisito, é um curso de campo, nós vamos atuar aqui dentro do CAEC, que ele vai ocorrer. As pessoas que tiverem interesse, então, façam as suas inscrições aqui na recepção do CAEC ou entrem em contato com a Juriscons no telefone 45 99111 6263. Repetindo, 45 99111 6263. Aguardo vocês nesse sábado e domingo conosco no curso Teáticas da Mega Fraternidade. Obrigado. Boa tarde. O meu convite de hoje é para quem quer saber mais sobre projeção, para quem quer saber e quer experimentar mais o experimento fora do corpo de forma lúcida. O IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, inicia no próximo domingo, dia 15, mais uma turma do curso de projeção à distância. Então, o CEPAD, curso de projeção à distância, ele é composto de 10 módulos que serão administrados em 5 finais de semana, onde os alunos têm o conteúdo online e depois tem a interação no final de semana com os professores, para poder tirar dúvidas e para poder ajudar a identificar o processo projetivo ou a experiência fora do corpo.
Então, o curso também é composto por um experimento chamado Fly-In, que ele tem o objetivo de avaliar a habilidade projetiva dos alunos. E o conteúdo fica disponível para os alunos para que eles assistam quantas vezes quiserem. Se você tiver interesse em fazer parte desse curso, acesse www.iipc.org/EAD. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidar para o curso Bolsões Holopensênicos. O curso Bolsões Holopensênicos, ele trata dos links holopensênicos, aquilo que faz com que os grupos se formem. Qual é o nível de pensenidade que as pessoas têm, ou de falta de flexibilidade pensênica, que faz com que as pessoas se juntem em determinados blocos pensênicos. Então, teremos as seguintes aulas: Bolsões holopensênicos, que fala exatamente disso. Uma outra aula sobre autoconscientização, a hora que você faz a diferenciação pensênica do seu bolsão, da sua pensenidade para os acoplamentos, que aí você também tem uma aula de identificação dos bolsões. Aí, a descrenciologia e antidogmatização, porque os bolsões são formados dos links de valores pessoais, de crenças, de escolhas. Isso você vai mapeando através de planilhas e vai identificar qual bolsão você está retroalimentando. Então, nós temos aulas técnicas e atividades práticas que vai elucidar essa condição. Para quê? Para depois você aplicar técnicas assistenciais, da qual também teremos aulas teóricas, práticas e dinâmicas, para libertar dessas interprisões. E para estudo de casos, nós temos a professora Maria Eugênia, que vai apresentar o caso da Revolução Francesa. Para quem estuda a Revolução Francesa, fica muito nítido os bolsões: político, clero, religião, juristas, povo, os iluministas, o povo da escrita, que acabou levando toda aquela condição, e libertação também, os revolucionários e assim por diante. Então, eu vou passar para ela aqui falar um pouquinho, mas será no CAEC, dias 18 e 19 de maio, e o telefone é 452102-1405. Então, você que tem interesse sobre esse tema, essa temática, Revolução Francesa, nós vamos fazer uma abordagem histórico-político sobre esse assunto, sobre esse fato, né, que teve relevância dentro da nossa história. Então, nós falaremos aí sobre as ideias, né, que culminaram, né, que de algum modo fundamentaram a Revolução Francesa, que é com as ideias iluministas. Nós vamos falar dos grupos que participaram e possíveis automimeses, né, dentro do processo seriaxológico, e vamos falar também sobre as nossas responsabilidades, as possíveis, né, fatos, né, que a gente esteve envolvido também. Então, se você tiver interesse, nós vamos falar sobre isso tudo nesse tema, nesse curso Bolsões Holopensênicos. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete: binômio Memória e História, a especialidade é holomnemonicologia e a verbetógrafa é a professora Nina Rosa Manfroy. Agradecemos a companhia, a participação de todos, consciência e consciência. Tenham uma boa tarde.